A asa direita de um avião estava em chamas enquanto ele pedia socorro, estava prestes a cair, e os estudantes a bordo gritavam de medo e agonia. A tripulação fez o possível para acalmá-los e instruiu todos a colocarem suas máscaras de oxigênio. De repente, uma grande explosão aconteceu, fazendo com que os estudantes se agarrassem aos seus assentos e rezassem por um milagre. Keo foi chamado por um colega. Disseram-lhe para se acalmar e tentar se distrair. O homem sorriu e fez referência a um filme de Liam Neeson em relação ao que estavam vivenciando. Keo sorriu com a piada, mas observou que não era muito engraçada. Misteriosamente, o avião de passageiros com 510 pessoas a bordo sobre o mar do Japão desapareceu sem deixar vestígios. O desaparecimento em massa sem precedentes causou comoção em todo o mundo e deixou uma profunda cicatriz nos corações das pessoas. As famílias das vítimas lamentavam a ausência dos corpos, restando apenas os nomes dos entes queridos gravados em seus corações. Keo abriu os olhos lentamente e se deparou com a visão de um ser divino que lhes disse que haviam sido escolhidos como salvadores. A entidade explicou que eles seriam transportados para um mundo de espadas e feitiçaria, muito além de sua linha temporal. A Terra estava à beira da extinção devido aos avanços do exército do Rei Demônio. Humanos estavam sendo devastados por semi-humanos e homens-fera corrompidos pelo poder das trevas. Com isso, ela lhes daria habilidades que os ajudariam em sua missão de salvar seu novo mundo. De repente, telas surgiram do nada como um menu de status de jogo. Os alunos perguntaram uns aos outros sobre as habilidades que haviam recebido. Enquanto isso, Keo olhou para sua tela e descobriu que havia recebido o poder do andarilho das sombras. Com esse poder, ele tinha a capacidade de se mover pelas sombras e armazenar objetos dentro delas. Seu amigo Ren achou seu poder impressionante e garantiu que se alguém os atacasse, ele seria quem os derrotaria. Eles precisavam sobreviver neste novo mundo depois de saírem vivos da queda do avião. A entidade divina, então, chamou os 34 heróis e declarou que, a partir daquele momento, seu objetivo seria derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo da destruição. Eles tiveram que usar sua coragem, sabedoria e habilidades. A porta para outro mundo se abriu e todos deram o primeiro passo em seu novo caminho. 2 anos depois, a batalha final dos heróis contra o Rei Demônio começa. Uma batalha feroz se estendeu por 3 dias e 3 noites entre as duas forças. Por fim, o líder dos extrovertidos, Kira, derrotou o Rei Demônio. Os humanos vencem a guerra contra os demônios, mas essa batalha para salvar a humanidade custa caro a outros. Keo chora por seu querido amigo Ren, uma das vítimas da guerra. Eles cumpriram sua missão e alcançaram seu objetivo de aniquilar o Rei Demônio. Um ano depois, um dirigível cruza o céu, anunciando a celebração do aniversário do Império Nicol, fundado sobre as ruínas do Rei Demônio. Por ser um dia especial, o rei realizará a cerimônia pessoalmente e reunirá todos. Ele também lhes disse que até os escravos receberão permissão para sair. Enquanto isso, em uma mina, os escravos são instruídos a se dirigirem ao local da cerimônia para assisti-la. Até lá, eles precisam continuar explorando os destroços restantes do exército demoníaco. Os escravos, incluindo Keo, continuam cavando a caverna. Ele eventualmente encontra outra pedra mágica e guarda o resto delas dentro de sua sombra, usando sua habilidade Cofre das Sombras. Seu amigo Tatsu conversa com ele e expressa sua decepção com o nível e a habilidade deles. Ele acha injusto ser escravo de outras raças e ter sua vida sugada aos poucos. Solitários e introvertidos como eles, continuam sendo perdedores mesmo em outro mundo. Keo concorda e menciona que só queria ir para casa. De repente, eles ouvem Riku, o responsável pelas minas, repreendendo e chutando um dos escravos, que eles reconhecem como um de seus colegas de classe, Nakano. Keo se lembra de Ren e de como ele certamente ajudaria o pobre homem a não ser espancado. Riku desfere outro chute brutal no homem, e Keo quase se coloca entre eles. No entanto, Tatsuo o segura e o impede de interferir. Ele não tem o direito de bancar o herói ali quando também está indefeso. Eles usam coleiras que provavelmente explodirão se rebelarem. Em seu mundo, pelo menos, eles tinham direitos, mas no novo mundo são tratados como perdedores. Keo range os dentes e se contém. E mesmo dotados de habilidades e aclamados como heróis, eles ainda acabaram como brinquedos para os fortes do mundo. Isso o enfurece, e se ao menos ele tivesse poder, mudaria o mundo. Ele ergue sua picareta e a crava com força no chão. Suando, ele descobre uma luz vindo do buraco que acabou de cavar. Então encontra uma pedra rara, nada parecida com as pedras mágicas que costuma encontrar. A partir daquele momento, seu destino começou a mudar. O dirigível continua a sobrevoar o céu, enquanto o povo vibra e aguarda a chegada do rei. O locutor anuncia a chegada do rei e sua comitiva real, enquanto os escravos assistem da arquibancada. Eles sobem ao palco e se apresentam ao público. Keo reprime sua raiva ao ver o rei, chamando-o de Senhor Demônio. O público começa a se sentir impactado por sua presença. Ira sobe ao palco e se coloca diante de seu povo. Ele pigarreia e declara que já faz um ano desde que travaram guerra contra os demônios. Ele deve a vitória às almas corajosas que lutaram ao seu lado e ao povo que não vacilou nem perdeu a fé nos heróis. O extermínio do exército
exército sobrevivente do Rei Demônio está quase completo, e o futuro da humanidade depende do que farão a seguir. Contudo, nas profundezas do Império, ainda reside a vontade do Senhor Demônio. A joia central e a fonte do poder do Rei Demônio ainda não foram recuperadas e destruídas. Até lá, não podem realmente dizer que o Rei Demônio foi derrotado. Após seu discurso, a multidão imediatamente ovaciona, demonstrando profundo respeito por seu rei. Ele se afasta do palco e o cede a Kurizo. O homem inicia uma música animada e incentiva a multidão a fazer barulho e começar a festa. O DJ te dá o ritmo e o show de fogos de artifício começa enquanto as pessoas dançam. Enquanto isso, os escravos permanecem sombrios em um canto. Mais tarde, eles retornam ao seu dever de mineral subterrâneo do Império em busca de pedras mágicas. Enquanto cavam, Kyo se lembra da pedra singular que desenterrou anteriormente. Descobre que se trata da vontade do Rei Demônio e sua fonte de poder. Ele pensa em usá-la para finalmente escapar de seu inferno. Nesse instante, um escravo se ajoelha e implora ao homem que os deixe comer, pois já se passaram 4 dias. Em vez de ter pena dele, o homem o ataca. Em seguida, ergue sua espada e está prestes a matar o escravo. Quando Kyo se lembra de Rain e de como seu bravo amigo lutaria pelo escravo se estivesse ali, percebe que Rain jamais abandonaria alguém. Impulsionado pela lembrança do amigo, Kyo agarra o machado com força e ataca o homem. Ele quer ser como Rain, mesmo não sendo nem de longe tão forte quanto ele. Riku lhe dá um tapa forte no rosto. O impacto o derruba instantaneamente. Em segundos, o pé de Riku já está sobre seu rosto, pressionando-o com força. O homem ri de sua audácia, chamando-o de tolo por sequer tentar lutar. Em seguida, ele grita uma nova ordem para que todos os escravos espanquem Kyo até a morte. Impotentes, os escravos começam a espancá-lo para evitar a punição. No fim, Kyo permanece fraco e impotente neste mundo, e provavelmente no próximo também. Seu destino jamais mudará, não importa o quanto ele tente. Quando está prestes a perder a consciência, Riku ordena que os escravos o joguem na solitária. 3 escravos o ajudam a carregar enquanto seu amigo chora por ele e expressa remorso por tê-lo machucado. Na cela, Kyo é contido. Com dor, ele se pergunta quando foi a última vez que comeu. A joia do Rei Demônio brilha ao seu lado. Um sistema surge e o informa sobre sua compatibilidade com a joia. Nesse instante, as feridas em seu corpo se curam e sua força é restaurada. Uma demônia aparece diante dele e declara que ele foi escolhido pela vontade do Rei Demônio e que deve seguir esse caminho com ela. A demônia se apresentou como Tássia, a serva do Rei Demônio. Kyo não consegue acreditar que o Rei Demônio está dentro dele. Ele ganhou super força e conseguiu se libertar de suas amarras. De agora em diante, ele liderará a raça demoníaca e governará o mundo. Tássia desbloqueou com sucesso o modo de compatibilidade para ele, o que significa que ele se tornará o próximo Rei Demônio. Ele zomba disso, dizendo que não é feito para lutar e não possui nenhuma habilidade de combate única. Ela segura sua mão e diz que ele é o único em quem sua raça pode confiar. Atordoado, ele percebe que esta é a primeira vez que alguém confia nele. Ele nunca se sentiu assim antes. Tássia admite que dói depender dele, já que ele era originalmente um inimigo. Muitos de seus camaradas ainda estão escravizados e suas terras foram saqueadas. Até mesmo os 4 reis celestiais do exército do Rei Demônio, nos quais eles confiavam, foram escravizados. Portanto, o ódio deles pelos humanos era profundo. Kyo comenta que a deusa lhes disse que o exército do Rei Demônio foi quem primeiro invadiu a humanidade. No entanto, Tássia lhe diz que isso é mentira. Muitos séculos atrás, humanos e demônios viviam pacificamente na mesma terra sem jamais reivindicar os territórios uns dos outros. Mas 3 anos atrás, os heróis que emergiram do portal para outro mundo quebraram essa paz com seu poder avassalador. O Rei Demônio e seus 4 reis celestiais lutaram por sua raça, mas foram derrotados. Após a guerra, ela continuou a esperar pacientemente pelo hospedeiro compatível com a vontade do Rei Demônio. Kyo ainda não consegue acreditar que ele é o próximo Rei Demônio. Ela ressalta que eles compartilham o mesmo desejo de vingança contra os reis heróis. Ele sempre foi intimidado pelas mesmas pessoas do passado e do presente. Claro, ele quer se vingar, mas não há chance de ele ser o próximo líder dos demônios. Para provar isso a ele, verificam seu status. Ele ainda possui sua classe de herói, o que é irônico agora que ele acabou de se tornar o Rei Demônio, já que ele tem a habilidade de dominar as sombras. Isso por si só é compatível com os poderes sombrios do Rei Demônio. No entanto, ela acha hilário que seu nível esteja apenas em 5. Ela pensa que deve ser um bug, mas descobre que ele realmente não é destinado a lutar na linha de frente. Ele sempre forneceu suporte, invocando diferentes armas das sombras. Portanto, seu nível não aumentou nada. Tássia não consegue deixar de se sentir desapontada com a situação atual. Como não lhes resta outra escolha, ela decide que precisam treiná-lo para aumentar seu nível e abre um portal. Ela o puxa para dentro e lhe diz que estão na Câmara das Vontades, um espaço criado pela vontade do Rei Demônio. Os últimos desejos daqueles que lutaram contra os reis demônios do passado habitam este espaço.
espaço. Lá dentro, ele atravessará inúmeras portas, derrotará os remanescentes atacantes e absorverá o poder de seus níveis. Além disso, o tempo flui de maneira diferente ali do que no mundo exterior, permitindo que ele treine à vontade. Com isso, seu objetivo é se tornar o primeiro a ultrapassar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Passar o nível 99. Após a discussão, Kyo finalmente está pronto para enfrentar o primeiro demônio. Uma porta se abre e um Goblin de baixa patente aparece. O demônio avança contra ele e Kyo consegue prever seus movimentos. Já que não é muito rápido, ele usa sua habilidade das sombras e busca sua espada em seu cofre. Em seguida, desfere um golpe devastador no Goblin, aniquilando-o instantaneamente. Com isso, seu nível sobe automaticamente para 6. Ele olha para Tásia com entusiasmo, anunciando que derrotou um Goblin. Empolgado, ele até pensa que subir de nível é bem fácil. No entanto, ela o adverte para não baixar a guarda, já que Goblins são criaturas que gostam de andar em bandos. Nesse instante, um exército de Goblins sai pela porta. Kyo é subitamente dominado e alarmado pela situação, especialmente ao ver o chefe Goblin maior no fundo. Os Goblins avançam sobre ele imediatamente. Sem experiência em combate, os Goblins aproveitam a situação e o ferem instantaneamente. O chefe Goblin ergue sua arma contra ele e desfere um golpe. O impacto deixa Kyo incapacitado e caído no chão. Ele se pergunta se este é o momento em que finalmente morrerá. Sem nada a deixar neste mundo, sozinho e com frio novamente, ele sempre esteve sozinho e agora morrerá sozinho também. Enquanto fecha os olhos, Tásia lhe diz que, como estão em um espaço artificial, ele não pode morrer ali. Com isso, ele ressuscita e seu coração volta a bater, enviando uma onda de poder para seu corpo. Ele abre os olhos novamente e seu corpo agora está sendo controlado pelo poder da vontade demoníaca. Ela o incita a acordar e lutar, gritando para que ele seja forte. Fortalecido por seu ódio pelos reis heróis, ele pede à vontade demoníaca por poder imenso. Ele invoca sua lâmina das sombras, que agora está transformada em uma refinada espada negra. O corpo de Kyo está repleto de poder, mas ele sente que ainda não é o suficiente. Se precisar morrer quantas vezes forem necessárias para obter mais poder, ele o fará. Ele matará todos os monstros dentro da câmara para subir de nível e se tornar o mais forte. Decidido a obter mais poder, ele ativa totalmente sua nova lâmina e aniquila todos os goblins em seu caminho. Tásia fica feliz em ver sua rápida melhora e Kyo admite que não tem mais medo. Ele ataca o chefe Goblin e o corta ao meio. Kyo finalmente aceita que é o novo Rei Demônio, e isso muda sua classe de herói para Rei Demônio. Em um telhado, Kyo se encontra cara a cara com seu amigo Ren, que lhe pede desculpas por não poder mais protegê-lo. Kyo é tomado pelo medo, especialmente após ver seu amigo em estado de decomposição. De repente, Ren expressa remorso por ter morrido primeiro quando ainda tinha tanto a fazer. Kyo acorda sobressaltado. Ele acabara de ter um pesadelo e Tásia está sentada ao seu lado. Ela lhe diz que é normal, já que seu corpo ainda não se adaptou à rápida ascensão de nível, então ele pode sentir que seu corpo lhe é estranho. Ela pergunta se ele está bem agora e toca sua cabeça, o que o deixa sem jeito. Após derrotar o exército de Goblins, Kyo está atualmente no nível 26. Ele não esperava muito, mas essa é uma conquista significativa e ele sente como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. É incrível como seu corpo parece leve e ele não consegue acreditar que esse seja exatamente o poder de um rei demônio. Ele se depara com outra porta e outra besta sai dela. O número de inimigos que o Rei Demônio enfrentou é simplesmente impressionante, mas não há tempo para se desesperar. O monstro leão é enorme e ele começa a ficar nervoso. Antes, ele se deixou levar pela empolgação e agora começa a se sentir inquieto. O leão lança um ataque e ele imediatamente se esquiva. Os ataques são mais rápidos e poderosos do que os do chefe Goblin, e se esses golpes o atingissem, ele certamente morreria. O nível do leão é inferior ao seu, e ele consegue ver claramente os ataques, mas seu corpo ainda não consegue acompanhar seu nível. O inimigo ataca novamente e a força bruta o mata instantaneamente. Com isso, sua habilidade de ressurreição é ativada, dando-lhe um novo impulso e regenerando. Mesmo não gostando da sensação, ele sabe que precisa passar pela regeneração. É uma sensação repugnante e ele sente seu sangue voltando para o corpo, sendo que voltar à vida é mais doloroso do que morrer. No entanto, ele precisa fazer seu corpo se lembrar da sensação morrendo repetidamente. O leão ergue sua arma, pronto para atacar novamente. Kyo, por sua vez, esquiva-se do ataque e salta para longe. Ele tenta aprender os movimentos da fera e nesse momento seu medo de morrer novamente desaparece lentamente. Então ele desfere um golpe com sua espada contra o inimigo, aniquilando-o com eficácia. Como resultado, seu nível aumenta novamente. Depois disso, ele luta contra inúmeros monstros que emergem das portas um após o outro. Ele mata uma coruja gigante, uma besta enorme e uma aranha venenosa. Ele os mata repetidamente e todos os monstros que lutam contra ele são derrotados, enquanto ele, por sua vez, também é morto repetidamente. Mesmo que feras diferentes o enfrentem a cada vez, ele nunca demonstra qualquer sinal de rendição. Ele encara cada fera de frente, até mesmo uma com a qual ele
luta repetidamente por 4 meses consecutivos porque continua morrendo sem parar. Ele perdeu a conta de quantas vezes morreu. Com o tempo, ele encontra um monstro transcendente cujo nível é imensurável. Tasia sorri de canto enquanto o observa e admite que há muito suspeitava que ele possuísse aquela fonte de poder sombrio. A solidão, a depressão, a inveja e a culpa que ele carrega são o que o tornam o rei demônio perfeito e a verdadeira fonte de poder sombrio. Quando perguntada sobre quanto tempo ele está dentro da câmara, Tasia responde que são aproximadamente 768 dias. Ela o assegura de que é natural perder a noção do tempo quando se transcende a humanidade. No mundo real, apenas 3 minutos se passaram lá fora. Como só resta uma porta, Tasia o elogia, dizendo que ele agora é digno de seus serviços e conquistou o título de Senhor Demônio. Ela se ajoelha diante dele e jura lealdade. Ela pede que realizem o rito do pacto. Nesse instante, a última porta se abre lentamente, rangendo. Com isso, a Câmara das Vontades começa a se desfazer. Num instante, ele é transportado para o telhado de uma escola, vestindo seu uniforme escolar. Ao observar o local, ele percebe que é sua antiga escola. De repente, Ren invade o telhado para o choque de Kyo. Kira aparece em seguida, com a mesma expressão vil e intimidadora, e o desafia para uma luta. Kyo se pergunta por que Kira está na câmara. Kira zomba dele, dizendo que ele não precisa mais de babá, e então crava sua espada em Ren, que está inconsciente. Kyo range os dentes de raiva, tentando se acalmar e não cair na provocação. Afinal, ele está lidando com um demônio. Ele se lembra de que tudo isso é falso e apenas um sonho. No entanto, o Kira à sua frente possui as memórias de como foi transportado para o novo mundo, como lutou contra o rei demônio e como venceu. Ele acabou se tornando rei. Ele também sabe que Kyo ultrapassou o nível 99 na Câmara da Vontade. Ele se lembra de cada momento que compartilhou com o Rei Demônio e, portanto, ainda é real, mesmo sendo apenas uma cópia do original. Frustrado com a situação, Kyo grita com ele e pergunta por que sempre o atormentou tanto. Ira sorri para ele, apontando que há ordem neste mundo. Os fracos e desajustados como ele não passam de impurezas que o contaminam. Pessoas como ele deveriam ser chamadas para o bem maior. Kyo debocha, finalmente entendendo que nunca conseguiria fazer Kira entender, fosse ele o original ou não. Então, ele invoca suas espadas demoníacas. Pronto para enfrentá-lo, Kira também assume sua posição de luta e afirma que de alguma forma é grato pela existência de Kyo. Ele afirma que Kyo tornou o grupo perfeito simplesmente por existir como um perdedor. Para ele, é divertido e emocionante pisar nos fracos. Enfurecido, Kyo brande sua espada contra seu inimigo jurado, gritando com ele. Esse homem transformou sua vida em um inferno e muitas pessoas pararam de ir à escola por causa de seu bullying. Isso não abala Kira, que não demonstra nenhum remorso e, em vez disso, minimiza seus pecados, dizendo que eram apenas crianças praticando bullying. Enquanto Kyo tenta atacá-lo, Kira confessa que não foi o Rei Demônio quem matou Ren, mas sim ele. Ren ousou clamar por paz e união entre as duas raças em meio à guerra. Se eles não podiam compartilhar o mesmo objetivo, então era melhor eliminá-lo. Ele acrescenta que nunca se deu bem com Ren e que Ren vinha provocando brigas com ele desde o primeiro dia de aula. Kyo consegue agarrá-lo e o joga no chão com violência. Ele o estrangula, mas Kira afirma que Kyo sempre ficará preso em um nível baixo, porque não tem a determinação de matar. E, irritado, Kyo crava sua espada no peito dele. Aparentemente imortal, a cópia simplesmente ri de quão patético ele é. Se Kyo tivesse tido a coragem e a força para revidar antes, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas agora é tarde demais. Seu amigo está morto e ele não conseguiu proteger Ren. Kyo o empala repetidamente com sua espada enquanto suas emoções o dominam. Kira permanece imóvel no chão, mas continua zombando de seu rival. Lágrimas escorrem pelo rosto de Kyo enquanto ele se sente atormentado pelo homem que mais detesta. Kira o parabeniza pela vitória e revela que é um metamorfo enquanto lentamente se desfaz de sua forma. Ele é um monstro que pode assumir a forma daquele que seu oponente mais teme. Entre todas as bestas que Kyo enfrentou, ele é o mais forte, capaz de acessar memórias, emoções e pensamentos. Naquele momento, ele percebe que o medo de Kyo encontrou um novo alvo. Nesse instante, ele se transforma na aparência de Kyo, revelando que o que Kyo mais teme agora é a si mesmo e quem ele se tornou. Como se fosse um sinal, o sistema declara que ele desbloqueou com sucesso as habilidades da vontade do Lorde Demônio. Teja o parabeniza por derrotar a última vontade, mas Kyo permanece inquieto. Ele treme de medo ao perceber que quanto mais forte fica, mais se perde. Quando começa a entrar em espiral, Teja o abraça por trás e diz que todos hesitam ao empunhar um novo poder. O que mais importa é que ele saiba se controlar e permanecer fiel aos seus objetivos. Kyo relaxa com as palavras dela e observa Teja abrir um portal de volta ao mundo original. Ele percebe que só precisa garantir
admitir que usará seu poder para salvar as pessoas importantes para ele. Kira usou seu poder apenas para si mesmo, mas Kyo jura pela memória de Rain que usará sua força para defender aqueles que buscam ajuda. Eles são transportados de volta para as minas, onde Riku o vê ao lado de Teja. O homem segura um escravo inconsciente em seus braços após espancá-lo. Ao ver Kyo como uma garota, Riku sorri com desdém e comenta que ele tem a audácia de se divertir por aí, mesmo sendo um escravo. Ele declara que Kyo precisa aprender uma lição. Teja implora ao seu mestre que ignore o homem por enquanto, pois eles ainda têm coisas a fazer. Apesar de estar machucado, Tatsu pede desculpas a Kyo por tê-lo agredido antes e diz que ele é um de seus verdadeiros amigos, admitindo que apenas temia a punição. Kyo decide testar o poder do Senhor Demônio que adquiriu. Teja concorda e diz que ele deve aproveitar seu novo poder. Ele levanta a mão e começa a concentrar seu poder na palma da mão. Kyo e Rain estão na sala de aula, olhando pela janela. Kyo se pergunta por que Rain ajudaria alguém como ele sem nenhum benefício em troca. Rain responde que não está ajudando porque quer algo em troca. Ele faz isso porque não suporta ver injustiças. Ele acrescenta que alguém com um bom coração não merece ser espancado. Ele diz a Kyo que ele deve manter a cabeça erguida, pois é mais forte do que pensa. De volta ao presente, Kyo se lembra dessas palavras. Ele jura salvar todos os seus amigos ao ver Riku arrastando Tatsu. Riku olha para Kyo e diz que o rosto dele o está irritando. Ele pega um detonador e diz que se alguém o desafiar, basta apertar o botão e as coleiras explodirão. Ele ri, embriagado com a ideia de que pode acabar com uma vida com apenas um dedo. A alegria dura pouco, no entanto, pois Kyo arranca facilmente a coleira de Tatsu. Riku fica atônito quando seus dois companheiros chegam e se perguntam o que está acontecendo. Ele então pede um scanner de nível. Ele olha o que está escrito e fica chocado, já que acreditava que Kyo estava apenas no nível 5. Os mostradores giram rapidamente e o dispositivo acaba explodindo, incapaz de ler um nível tão alto. Os amigos de Riku riem, pensando que isso significa que Kyo é fraco demais para registrar. Teja sorri com desdém e diz que um brinquedo tão barato não pode medir o poder do Senhor. Kyo começa a brilhar enquanto diz que os usará para testar sua habilidade. Ele ativa a habilidade Andarilho do Abismo e avança rapidamente em direção aos seus oponentes. Ele agarra os companheiros de Riku e esmaga suas cabeças contra o chão. Riku e Tatsu ficam boquiabertos. O dono dos escravos diz que ambos estavam acima do nível 40. Ele então olha furiosamente para Kyo e diz que o despedaçará. O jovem finge estar com medo, mas então lança buraco negro. Ele começa a sugar Riku. Sua arma é arrancada de sua mão enquanto Kyo diz que a confiscará. O rosto de Riku agora está tomado pelo medo enquanto ele pergunta a Kyo o que ele é. O jovem responde que ele é simplesmente o solitário de quem todos costumavam zombar. O medo domina Riku e ele começa a fugir. Yo então cuida do ferido Tatsu, que pergunta como ele ficou tão forte. Teja aparece de repente, furiosa porque Tatsu falou com seu senhor de forma tão casual. Kyo diz que está tudo bem e pergunta ao amigo se ele quer se vingar. Tatsu diz que sim, mas não tem ideia de como. E Kyo reúne todas as armas que possui e pede ao amigo que as distribua entre os outros escravos. Tatsu percebe que todas são de alto nível. Kyo explica então que as modificou para que qualquer um possa usá-las. Ele jura remover todas as coleiras e entrega uma lâmina a Tatsu. Algum tempo depois, um guarda na sala de vídeo declara que há uma emergência e que reforços são necessários. Uma voz no rádio pergunta o que está acontecendo e Riku grita que há uma revolta de escravos. Vemos todos os prisioneiros espancando os carcereiros com suas armas recém-adquiridas e despertadas. Eles correm para a saída. Riku está em seu caminho, mas imediatamente grita de medo ao ver o grupo se aproximando. Na sala de vídeo, os guardas também estão tremendo. Os escravos continuam sua fuga desesperada, matando todos em seu caminho. Kyo os observa de longe, enquanto Tatsu lhe diz que eles podem lidar com a situação. Ele acrescenta que organizará um exército rebelde com o povo para lutar contra o Império. Ele então olha Kyo diretamente nos olhos e diz que ele é o raio de esperança deles. Kyo fica surpreso por um momento, mas logo obedece ao conselho de se apressar e subir as escadas. Ele e Taja então começam a correr, indo na direção oposta. Ele deseja boa sorte aos seus companheiros e chega ao buraco na parede. Ele continua andando, mas ainda não consegue aceitar que seja visto como uma luz de esperança. Ele se lembra de como assistiu enquanto seu amigo era intimidado. Agora lágrimas começam a se formar em seus olhos ao perceber que pela primeira vez alguém esperava algo dele. O pensamento o enche de paixão e ele salta no ar. O vento sopra em seu rosto enquanto ele sente que pode fazer qualquer coisa. Enquanto isso, em uma grande sala do trono, Kira ouve os relatos da revolta dos escravos. Ele ordena que Karen chame os 4 sábios. Ela sorri e deduz que isso significa que um receptáculo compatível apareceu. Ela então pergunta se Kira está bravo, mas ele diz que não. Na verdade, ele está feliz, pensando que essa será uma boa maneira de passar o tempo. Na sala de conferências imperial do Castelo Nikau, Kira está reunido com os 4 sábios. Ele atualiza rapidamente a todos sobre a situação do sucessor do Rei Demônio e diz que certamente estão cientes das implicações
gerações. Se a notícia de que o testamento do rei demônio foi roubado se espalhar, será uma desgraça para os cidadãos. Ele então pergunta a Kaido como está indo a busca pelo sucessor. Kaido responde que implantou drones de vigilância mágica por todo o império, mas ainda não consegue rastreá-lo, pois a imagem que possui está muito borrada. Kira claramente não está satisfeito com a resposta, e Kaido começa a suar. Kira então diz a todos que não está interessado em ouvir relatórios improvisados. Ele quer resultados concretos na próxima reunião. Ele sorri e diz que conta com eles, enquanto vemos os 4 sábios com expressões preocupadas. Em outro lugar, vemos uma área pobre, repleta de moradias precárias. Uma figura encapuzada caminha pela rua e observa todas as pessoas empobrecidas. Uma voz o informa que esta é Road Town, a cidade de nível mais baixo, um depósito para aqueles que não foram abençoados com poder ou riqueza. Não importa a raça, o império oprime a todos. Um pássaro pousa no ombro de Kyo, assustando-o. É Taija, que diz que se destacaria demais em sua forma demoníaca. Impressionado com sua capacidade de transformação, Kyo observa enquanto ela acrescenta que pode assumir a forma da maioria das criaturas. Ele então pergunta qual é o próximo passo. Ela diz que, por mais transcendente que ele seja, o poder do Império Nekao ainda é imenso. Para lutar contra o Rei Herói, eles devem se apressar para libertar os 4 Reis Celestiais, que estão atualmente aprisionados pelos 4 paradigmas do Exército do Herói. Kyo nunca ouviu falar deles, então Taija explica que são 4 indivíduos poderosos como ela, que servem ao Rei Demônio. Eles foram reunidos de 4 raças diferentes, e usando o poder da vontade obtido por meio desse pacto, causaram estragos durante a guerra contra o Exército do Herói. No entanto, após a derrota do Rei Demônio, eles perderam o poder da vontade e foram reduzidos à condição de escravos. Os 4 paradigmas, sob o comando do Rei Herói, governam cada um uma das 4 áreas de Nekao, e multidões sofrem sob seu reinado. Kyo agora entende o que precisa fazer. Taija acrescenta que, formando um pacto, os 4 reis podem recuperar o poder da vontade. Kyo reconhece a sabedoria do plano. Ter mais aliados será útil. Se eles estão sofrendo, ele deve ajudá-los. Ninguém deve ser escravizado. Taija fica feliz em ouvir isso e percebe que ele é de fato um receptáculo adequado para governar os demônios. Eles então partem para resgatar o primeiro dos 4 reis celestiais. Um grande coliseu se ergue na cidade, repleto de espectadores entusiasmados. Um apresentador anuncia que os Jogos dos Mortos-Vivos começam hoje e pede ao dono que anuncie o primeiro confronto. Uma figura vestida de branco aponta para 2 indivíduos e a luta é confirmada. Os lutadores entram no ringue. No canto vermelho está o herói dos kobolds, Raiga. No canto azul está o tanque de guerra de um olho só, Saikyu. Um sino toca e a luta mortal começa. Os 2 combatentes avançam um contra o outro enquanto que o observa, curioso para saber o que está acontecendo. Taija, agora na forma de um rato, diz que a arena é administrada por um dos 4 paradigmas. Ali, demônios são forçados a lutar e as pessoas apostam dinheiro. Ela chama o lugar de um centro de entretenimento repugnante para humanos feios. Kyo fica triste ao ouvir isso, mas de repente pergunta por que também está na jaula com os outros participantes. Taija explica que entrar como competidor é a maneira mais fácil de se infiltrar no local. Ele então observa a luta e percebe que seu rival não mudou nada. Quando era estudante, Keiji forçava alunos fracos a lutarem entre si para entretenimento, rindo maniacamente enquanto transformava os outros em um espetáculo. De volta à arena, Kyo olha para cima e vê que Keiji continua o mesmo. O apresentador entra na arena e chama a atenção da multidão para o membro dos 4 paradigmas. Keiji diz que ambos os lutadores demonstraram grande espírito e que está satisfeito. Taija sussurra que a parte verdadeiramente repugnante começará agora. Raiga corta o braço do oponente e atravessa o corpo de Saikyu com sua espada, matando-o. Saikyu cai no chão quando a luta termina, mas Keiji não está satisfeito. Ele diz que quer ver mais espírito de luta e ativa sua habilidade, ordenando ao cadáver que o excite ainda mais. Ele lança a ascensão do cadáver e o olho de Saikyu se abre enquanto seu coração volta a bater. Ele se levanta ressuscitado. Taija explica que eles lutam até que seus membros sejam arrancados e eles não consigam mais ficar de pé. Essa é a regra do Necro Royale. Kyo fica chocado ao ver uma habilidade que ressuscita os mortos. Raiga não quer ferir mais ninguém, enquanto Saikyu chora, dizendo que não quer mais lutar, mas não consegue resistir ao poder de Keiji e ataca mesmo assim. Kyo conhece muito bem a dor de ser ressuscitado após a morte. Ele decide que não aguenta mais assistir e que vai ajudar. Taija tenta impedi-lo, dizendo que libertar os 4 reis celestiais é a prioridade máxima. Kyo argumenta que eles não têm tempo, nem sabem onde os 4 reis estão. Um orc sentado num canto se pronuncia. Ele pede que falem mais baixo e pergunta a Taija por que ela veio até ali depois de tanto tempo, revelando-se como o rei orc, Ogus, um dos 4 reis celestiais. Taija apresenta Ogus a Kyo como um dos 4 reis celestiais. Ela retorna à sua forma humanoide para se ajoelhar diante do rei orc. Ela afirma que veio pedir sua ajuda para libertar
libertar os demônios aprisionados e derrotar o rei-herói. Ela pede que ele faça um pacto com o Senhor Demônio e lute ao lado deles contra o Império. Orgus diz que não adianta, pois lutar contra eles novamente significa perder tudo de novo. Ele lamenta tudo o que lhe aconteceu desde a vitória do exército herói. Ele se lembra de como os humanos queimaram sua aldeia e massacraram muitos orcs sem piedade, saqueando tudo de valor. Ele viu como queimaram sua esposa e filho bem diante de seus olhos. A imagem de seus corpos se transformando em cinzas ainda está viva em sua memória. Ele então relembra como foram forçados a se matar na arena. Dói-lhe dizer que matou muitos de seus camaradas repetidamente. Ele se considera indigno de ser rei, pois não conseguiu proteger ninguém e perdeu tudo. Diz que sonhou com a revolta tantas vezes, mas não tinha poder sem a vontade do rei demônio. Ele encoraja Taija a olhar ao redor para ver que todos presos ali já perderam a esperança. Diz a Taija que ela não pode entender o que eles passaram. Grita que ela não consegue compreender a raiva e o ressentimento deles contra aqueles que lhes tiraram tudo. Também acha que é demais para ela pedir que lutem quando nem sequer tem um rei demônio. Kyo, nervoso, levanta a mão e se apresenta como o novo rei demônio. Orgus não acredita nele e o chama de porta-voz, o que fere o orgulho de Kyo. Taija diz a Orgus para não ser rude, pois está falando com o verdadeiro sucessor da vontade do rei demônio. Orgus não conseguia acreditar, então encarou o rosto do homem e tocou sua bochecha. Ele também perguntou por que um humano como ele não parecia ter medo dele. Kyo responde que, depois de ouvir sua história, percebeu que os demônios também têm famílias, e agora acredita que humanos e demônios não são tão diferentes assim. Ele diz a Orgus que o considera uma alma bondosa. Orgus se lembra de como os humanos fugiam e temiam os orcs sempre que eles apareciam em suas cidades, de como os espancavam e queriam que morressem simplesmente por existirem em seu território. Orgus fica intrigado por esta ser a primeira vez que um humano não tem medo dele. Enquanto isso, a luta do lado de fora da cela já terminou com um dos combatentes em pedaços. A multidão delira com a cena brutal. Por outro lado, o guerreiro vitorioso está em lágrimas por ter matado seu amigo. Cage está em seu trono e anuncia à multidão que a próxima luta será entre Orgus e o novato até a morte. A tela mostra Orgus e uma imagem censurada do rosto de Kyo enquanto o locutor anuncia a próxima luta até a morte. Orgus fica chocado, mas Kyo está ainda mais irritado por ter que ser o centro das atenções. Orgus observa a aparente tranquilidade de Kyo e tenta incutir em sua mente a ideia de que a luta não terminará, mesmo que ambos estejam mortos e despedaçados. Taisha diz ao rei orc que ele não precisa temer nada. Orgus surge do canto vermelho e é apresentado pelo locutor como o campeão invicto. Kyo surge do canto azul e é anunciado como o novato. Os dois lutadores vão para o centro do ringue e se encaram. Cage está empolgado, pois a brutalidade é certa. Ele incentiva ambos os lutadores a darem um show emocionante. Orgus ainda está apreensivo por ter que enfrentar Kyo, mas o homem calmamente lhe diz que tudo ficará bem. Kyo remove o capuz, revelando sua verdadeira aparência para a multidão. Cage fica chocado ao ver Kyo. Kyo brilha com uma energia sombria e diz a Orgus que a primeira coisa que fará será destruir a arena. Ele coloca a mão no chão, fazendo com que toda a arena se despedace. Orgus fica chocado ao ver que Kyo possui tal poder. A multidão corre para salvar suas vidas, enquanto pedaços da arena caem sobre eles. Enquanto isso, Cage se enfurece ao ver que Kyo é o escolhido que possui a vontade do rei demônio. O ataque termina, deixando a arena repleta de rachaduras, como se estivesse prestes a ser destruída por um único golpe. Kyo diz a Seija que usou pouco mais da metade de seu poder, já que há civis por perto. Os orcs encaram Kyo, acreditando que ele realmente é o rei demônio. Cage se aproxima de Kyo com um espírito de luta exaltado. Ele diz a Kyo que o matará. O sacerdote ativa sua habilidade suprema e inúmeros cadáveres se levantam do chão como zumbis revividos. Atrás de Cage está seu exército de mortos-vivos. Em um flashback, Kyo se lembra de quando Nakano o atingiu com força dentro da sala de aula. Ele caiu no chão, a dor se espalhando enquanto os alunos reagiam ruidosamente. Visivelmente nervoso, Nakano encorajou Kyo a não desistir. Enquanto isso, Cage declarou que aquele não era o limite da força de Kyo, incentivando-o a se levantar. Os alunos rugiram, exigindo que ele se levantasse novamente. Kyo se debatia no chão, forçando-se a se mover apesar dos ferimentos, enquanto Cage o encorajava a perseverar e mostrar sua verdadeira garra, dizendo-lhe para inflamar a multidão. Nesse momento, um anúncio repentino declara que o gerente da arena desceu pessoalmente, fazendo com que a multidão se exaltasse. Cage aparece, atraindo a atenção de todos. O locutor o apresenta como um dos 4 campeões do Império de Nicol. Um confronto é revelado entre Cage e Kyo, descrito como um novato misterioso, provocando reações estrondosas da plateia. Kyo é nomeado com uma expressão calma, porém concentrada. O locutor especula sobre seu destino neste duelo, até que um gongo soa e declara oficialmente que a luta mortal começou. Cage gesticula para frente, ordenando que a batalha continue. Criaturas mortas-vivas invadem a
na arena, inundando o campo de batalha. Kyo avança com Ogus atrás dele, ambos em estado de alerta. Os mortos-vivos gritam em agonia, implorando por libertação mesmo na morte. Kyo percebe que esses zumbis já foram vítimas da arena. Ele observa que os mortos-vivos estão sendo forçados a lutar. Sua expressão se fecha enquanto a dúvida se instala em sua mente. Os mortos-vivos avançam em sua direção de todas as direções. De repente, a lâmina de Ogus reluz sobre a cabeça de Kyo, enquanto ele comenta que, para um rei demônio, ele é muito benevolente. Ogus continua a atacar, infligindo uma rápida derrota aos zumbis e oferecendo-lhes misericórdia. Ele se vira para Kyo, buscando sua opinião como o futuro rei demônio. Kyo hesita, sua resolução vacilando por um instante. De repente, Cade zomba de Ogus, elogiando a brutalidade da luta. Ele exige que os zumbis deem um show até o último suspiro. Teija observa, notando silenciosamente que a habilidade de Cade ressuscita os mortos à força como mortos-vivos inquietos. No entanto, ela afirma que nada nessa escala jamais foi visto antes. Ogus se dirige repentinamente a Kyo e pede que ele derrote Cage. Ele desafia Kyo a provar seu valor como rei demônio, derrotando o dono da arena. O chefe dos orcs prepara sua arma, avançando agressivamente. Ogus declara que ele mesmo lidará com os mortos-vivos. Ele libera um poderoso ataque flamejante, subjugando os inimigos em seu caminho. Kyo observa em choque, percebendo que eles serão imparáveis se Ogus se juntar a eles. Ele agradece ao orc e avança com toda a sua força. Cade sorri, ansioso para resolver a luta de frente. Kyo se move com uma velocidade incrível, empolgando o mestre do jogo. Keiji ri, notando a agilidade de Kyo, mas a ignorando. Ele se esquiva, enquanto lhe diz que velocidade sozinha não é suficiente, criticando-o por lutar de forma muito direta. Keiji contra-ataca com um golpe esmagador, lançando Kyo para longe. Keiji provoca Kyo, questionando se ele ficou mais fraco. Ele tira a camisa para exibir o corpo e declara que um campeão nacional como ele jamais poderá ser derrotado, vangloriando-se de ser o mais forte entre os 4 campeões, apesar de ser um monge. Kyo se recompõe, envolto pela fumaça. A expressão de Cade endurece ao vê-lo se recuperar. Kyo se levanta ileso e comenta que da próxima vez irá se esquivar. Cade ri com confiança, surpreso por Kyo ainda estar de pé após levar um golpe direto. Ele sorri de canto, claramente apreciando a situação enquanto a empolgação da multidão aumenta. Kyo se prepara enquanto Cade avança com ímpeto e entusiasmo avassaladores. Cade desfere uma série de socos sem hesitar, com o objetivo de derrotar o novo rei demônio, acreditando que, se Kyo cair ali, Kira e os outros 4 serão queimados vivos. Uma aura sombria surge, atordoando Cade instantaneamente. Uma janela do sistema aparece repentinamente, sinalizando a ativação de uma habilidade do clone das sombras do Avatar Sombrio. Cade percebe de repente que a figura que atingiu era apenas um clone. Kyo aparece atrás dele, zombando que a única coisa superaquecida é o jeito de pensar de Cade. Ogus elogia Kyo, chamando-o pelo nome com entusiasmo. Outro zumbi grita ao atacar Ogus pelas costas, mas reforços chegam e abatem o zumbi com um único golpe preciso. Ogus congela, atordoado pela presença avassaladora. Seu esquadrão se reúne, declarando que lutarão ao lado de seu líder. Ogus sorri confiante, gritando que este é o momento de defender seu orgulho. Os guerreiros avançam, enfrentando vários zumbis ao mesmo tempo. Enquanto isso, Cage grita de frustração enquanto agarra Kyo e exige que ele lute limpo. De repente, um zumbi agarra o pé de Kyo sem aviso prévio. Ele grita com raiva, questionando como isso pode ser considerado justo quando o zumbi de Cade acabou de agarrá-lo. Cage resmunga baixinho, preparando outro golpe poderoso. Ele explode em energia, desferindo uma série de golpes impulsionados por força bruta. Kyo defende os ataques com calma, prevendo cada movimento. Os olhos de Kyo se arregalam ao perceber a distância entre eles. A presença demoníaca de Kyo se manifesta, zombando de Cade por sua fraqueza. Cade avança furioso, gritando em desespero, mas Kyo levanta a mão e declara que finalmente chegou a sua vez. Uma notificação do sistema aparece, anunciando a ativação da habilidade suprema de Kyo, cofre do açougueiro abissal. Cage zomba de Kyo, chamando-o de fraco e indigno de estar na arena. Kyo emite um comando estranho, ativando uma estrutura selada. Um cubo transparente se forma ao redor de Cage, prendendo-o sem aviso prévio. Ele entra em pânico, golpeando a barreira enquanto uma luz roxa pisca ao redor de seu corpo. Cade presume que seja apenas um truque barato e tenta forçar a saída. Cade desfere um soco, mas a escuridão ao redor absorve seu movimento instantaneamente. O cubo se sela completamente, enquanto o espaço ao seu redor mergulha em silêncio. O locutor percebe que Cade foi trancado dentro de uma misteriosa caixa preta. Lá dentro, Cade luta para sentir qualquer coisa e questiona onde está, até que a voz calma de Kyo explica que apenas sua voz pode alcançá-lo agora, e sua habilidade de
necromante foi desativada. Do lado de fora da caixa, o caos cessa quando os zumbis caem pela arena. Kyo declara calmamente que está repetindo as palavras de Keiji. Uma lembrança silenciosa passa por sua mente. Keiji lhe disse que não havia escapatória. O suor escorre pelo rosto de Keiji enquanto o medo finalmente o domina. Ele grita por libertação, exigindo uma luta justa. Os pensamentos de Keiji se adensam ao perceber que pode realmente perder a vida ali. O pânico o domina enquanto ele busca desesperadamente uma saída. Do lado de fora, Ogu se lembra de como Keiji foi derrotado facilmente momentos antes. De repente, Kyo pede ajuda e declara que todos devem concentrar seus ataques no caixão do carrasco. Seu olhar sinistro se manifesta enquanto ele explica que o poder começará a se acumular à medida que o dano for redirecionado para a prisão de Keiji. Ogus observa em silêncio, visivelmente abalado. Ele se lembra da crueldade passada de Keiji quando este lhes disse que sua raça não tinha direito à vida. Keiji agarrou a cabeça de Ogus e afirmou que o único valor deles era lutar. Com um sorriso frio, Keiji anunciou que eles deveriam arriscar suas vidas para entreter a multidão. Enquanto Ogus retornava ao presente, ele reuniu seus guerreiros e declarou que aquela era a chance deles de vingança. Ogus agradeceu a Kyo enquanto avançavam, golpeando a caixa preta em conjunto. O locutor notou que os guerreiros desferiam ataques incessantes de todos os lados. Ogus liberou uma técnica secreta e um golpe pesado atingiu o chão. Uma devastadora técnica de machado rachou o solo com força avassaladora. A arena tremeu quando o ataque atingiu diretamente a caixa selada. Kyo observou calmamente, impressionado com o poder liberado. Ele se aproximou, preparando-se para encerrar a luta ele mesmo. Energia sombria se acumulou enquanto sua habilidade começava a se ativar. O sistema anunciou uma habilidade de forja, enquanto uma arma sombria tomava forma, liberando a lâmina do submundo. Ele deslizou até parar com a lâmina abaixada, a energia sombria ainda o seguindo após o golpe final. O tempo dentro da caixa parece distorcido enquanto Keiji perde completamente a noção de duração. Kyo explica que o próprio tempo se curva dentro do espaço selado enquanto ordena a abertura do caixão do carrasco. De repente, a habilidade se desativa, chocando Keiji. Ele percebe que Kyo está planejando algo muito pior. Keiji se contorce quando o dano acumulado finalmente se dissipa. A multidão assiste horrorizada enquanto a caixa se abre. Keiji grita enquanto a reação o domina. Seu corpo desaba sob a força bruta que foi forçado a suportar. O locutor anuncia em choque a derrota de Keiji para um novato. Keiji permanece imóvel enquanto a batalha termina oficialmente. Keiji reflete em silêncio após a luta decepcionante e relembra como era intimidado por Kyo antes. De repente, Ogus se ajoelha e se desculpa formalmente pela falta de respeito anterior. Ele reconhece Kyo como o único digno de governar como o Rei Demônio. Ele responde e declara que matar o Rei Herói não é mais uma fantasia. Ogus ajoelha-se e oferece um pacto, declarando sua resolução de lutar ao lado de Kyo. Um estranho artefato responde, liberando uma onda de luz azul, enquanto o pacto se forma. Kyo observa, chocado, enquanto o poder se concentra em sua mão. Seija explica que a vontade do Rei Demônio agora fluirá para ele. Kyo hesita, incerto se realmente consegue controlar esse poder enquanto ergue sua espada. Kyo reconhece formalmente Ogus como o sucessor da vontade do fogo. O pacto é selado enquanto a energia se espalha pela arena. De repente, Kyo e Ogus ficam chocados quando Keiji ruge de raiva, tentando se levantar com força avassaladora. Ele se vangloria de que sua alma ainda arde e que seu poder está longe de acabar, declarando sua intenção de absorver todas as almas caídas na arena. O corpo de Keiji incha enquanto a energia escura surge violentamente ao seu redor. Kyo e Ogus reagem em choque enquanto a pressão se intensifica. Um sistema anuncia a ativação de uma habilidade última, chamada Alvorada da Sepultura. Uma manifestação monstruosa aparece, imponente sobre o campo de batalha. Keiji se encara incrédulo, questionando se esse é o seu verdadeiro poder. Ele explode em fúria, gritando para que pereçam. Kyo permanece concentrado, notando a persistência de Keiji. Ogus avança, dizendo a Kyo para deixar essa luta com ele. Chamas se concentram ao redor do punho cerrado de Ogus, que declara que o poder que pulsa em seu corpo é seu orgulho como orc. Ogus proclama que finalmente recuperou o que sempre foi seu, mas Keiji o insulta, chamando-o de criatura desprezível e selvagem. Um sistema anuncia que a habilidade Vontade do Fogo foi desbloqueada. Tasia comenta calmamente que a cremação é o fim tradicional, enquanto Ogus jura reduzir Keiji a cinzas. Keiji e Ogus gritam enquanto seus poderes irrompem incontrolavelmente. Ogus ergue sua arma e libera 36 infernos do Machado da Montanha. Um golpe infernal colossal cai, engolfando o campo de batalha. Keiji é consumido por chamas avassaladoras enquanto uiva em desespero. A arena é engolida pelo fogo, deixando destruição em seu rastro. O locutor entra em pânico, anunciando que o exército do Rei Demônio retornou. Os espectadores fogem aterrorizados enquanto o caos se espalha pelas arquibancadas. Kyo e seus aliados permanecem em meio aos destroços da batalha. Keiji é mostrado derrotado, completamente esmagado. Ogus permanece imponente, com chamas ainda ardendo
crescendo em seus chifres. A notícia se espalha. Keiji está morto. Kira observa, concentrando luz na palma da mão. Ele reflete sobre como Kyo era interessante e forte enquanto lamenta sua morte, o que o leva a jurar vingança e declarar que jamais o perdoará. Kira rosna de fúria, jurando matar Kyo com as próprias mãos. Kyo relembra as consequências da batalha da noite anterior, onde derrotaram Keiji. Os demônios foram forçados a lutar entre si, causando o desabamento da arena. Com o conflito encerrado, os sobreviventes foram socorridos em vez de serem eliminados. Ogus e os guerreiros restantes estavam completamente exaustos pela batalha prolongada, então descansaram dentro da habilidade espacial de Kyo, conhecida como Santuário do Reino das Trevas. Foi confirmado que todos estavam em segurança dentro do espaço sombrio. Conforme a noite avança, a cidade retorna à calma sob o céu da manhã. Notícias se espalharam rapidamente por todo o Império sobre a queda de um demônio de elite. Correu o boato de que Kyo havia sido escolhido pela vontade do Rei Demônio. Um cartaz de procurado aparece, marcando Kyo como um alvo. Em uma barraca de comida de rua que vende culinária demoníaca, Kyo come casualmente em público, apesar de ser procurado. Teja comenta que um Rei Demônio não se intimida com o medo e deve comer para conservar suas forças. Kyo observa que lutar de estômago vazio é inútil. Determinação brilha nos olhos de Kyo enquanto ele se entrega à refeição. Ele dá uma mordida na comida sem hesitar. A reação é imediata, pois o sabor o domina. Ele elogia abertamente o quão bom é o gosto, admitindo que nunca comeu nada tão rico ou complexo antes. Uma perturbação repentina interrompe o momento. Kyo se vira e vê uma fera acorrentada chamada Hipopótamo, um habitante da Floresta das Feras, sendo arrastada pela rua. Os captores insultam a criatura e se referem a ela como algo repugnante, mencionando que a estão levando para um laboratório para experimentação, conforme instruído por Kaguya. Um fraco pedido de ajuda vem de Hippo, chamando a atenção de Kyo e fazendo-o se levantar. Instintivamente, ele dá um passo à frente, pedindo educadamente que soltem a jovem besta. Um dos captores zomba de Kyo e o ameaça, mas Tegia calmamente o chama de mortais tolos enquanto toma um gole de seu café. Um dos captores repentinamente pressente o perigo, até que o choque se espalha quando Kyo se move e os agarra num instante. Ambos os captores são derrubados antes que possam reagir. Kyo permanece de pé sobre eles enquanto caem. Civis próximos reagem incrédulos com a rapidez com que tudo terminou. Testemunhas gritam para que os guardas sejam alertados, enquanto Kyo reconhece que causaram um alvoroço e pede a Hipopótamo que se retire da área. Hipopótamo aparece ainda acorrentado, estendendo a mão fracamente. Kyo se ajoelha e o examina, tranquilizando-o e perguntando se está bem. Hipopótamo explica que foi costurado a partir de várias espécies, agradecendo a Kyo por ajudá-lo. Ele finalmente se apresenta e comenta que Kyo é bastante gentil para um humano. A tensão aumenta brevemente quando Tássia adverte Hipopótamo para ter cuidado com o que diz. Ela então se acalma quando Kyo se apresenta, com Tássia garantindo a Hipopótamo que estão do lado dele. Kyo pergunta por que as coisas terminaram dessa forma, levando Hipopótamo a explicar que escapou de um laboratório onde quimeras são criadas. Um flashback mostra feras sendo capturadas após a morte do Rei Demônio. Asas e pernas foram arrancadas e costuradas de volta por um cruel domador de feras humano, revelando que Kaguya estava liderando a operação. O medo se espalha entre o povo fera, enquanto todos tremem diante da situação. A antiga guardiã da floresta, Lyra, revela-se transformada em um ser horrendo. Tássia reconhece imediatamente Lyra como uma das 4 bestas celestiais do exército de seu Rei Demônio. Em uma instalação secreta, Lyra é mantida prisioneira junto com outras bestas por Kaguya, um domador de feras e usuário de habilidades de síntese, o que faz Kyo baixar a cabeça ao saber dos experimentos biológicos infligidos ao povo fera. Kyo se recusa a ignorar o que está acontecendo e insiste em agir imediatamente. Ele pede a Hipopótamo que os guie, mas a besta hesita, avisando que Kyo não pode derrotar Kaguya diretamente e que Hipopótamo será capturado assim que sair para a cidade. No entanto, Tássia o tranquiliza e propõe viajar pelo ar, transformando-se em sua forma de dragão. O grupo se prepara para partir enquanto Tássia desce. Kyo reage em choque ao saber que Tássia pode se transformar em um dragão. Ele então pergunta se ela pode voar o mais lentamente possível. Tássia se prepara para decolar, impulsionando-se para o ar com as asas abertas. Tássia acelera rapidamente em direção ao céu. Kyo e Hippo gritam enquanto a velocidade os domina. A cidade se torna um borrão sob seus pés enquanto voam para frente. Hippo os instrui a seguir em frente e os adverte de que nessa velocidade chegarão muito rápido. De repente, Hippo se vira para Kyo e pergunta sua identidade. Após se lembrar de como derrotou 2 humanos em um instante, Kyo admite que não é um herói, apenas alguém que não conseguiu desviar o olhar. Ele explica que o sofrimento, seja humano ou demoníaco, exige ação. Hippo se lembra de ter sido salvo há muito tempo por alguém semelhante. Ele reconhece a bondade de Kyo, aliviado por ainda existir alguém como ele no mundo. Tássia percebe uma estrutura familiar abaixo, levando Hippo a reconhecer o lugar onde foi aprisionado. O medo ressurge com a volta das memórias.
Kyo o tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação e que cuidará do que vier a seguir. De repente, o rosto de Kyo é empurrado para trás enquanto descem em direção ao laboratório, fazendo-o se firmar no ar. Kyo e Hippo gritam ao despencarem. A explosão atravessa a estrutura. Fumaça e destroços preenchem o céu noturno. Kyo tosse, lutando para se recuperar. Ele reúne forças apesar da dor. Dentro da instalação, gaiolas revestem as paredes. O local confirma a crueldade dentro do laboratório, levando o grupo a se aventurar mais fundo ao verem todos em frangalhos. No fundo do laboratório, Kaguya sente a presença de um intruso. Ele comenta sobre a raridade de alguém ter chegado tão longe. E, irritado, ele exige que a interferência cesse, ordenando que um de seus experimentos elimine os intrusos, revelando que está falando com Lyra, a rainha das feras. Kyo ferve de raiva enquanto passa por gaiolas de ferro, questionando como alguém pode tratar a vida como algo sem valor enquanto aprisiona Lyra. Uma besta costurada permanece em silêncio em sua gaiola, seu corpo grosseiramente fundido. Outra besta a encara com olhos opacos, claramente sob controle. Uma fera cativa se debate fracamente enquanto Kyo promete salvá-los. Ele hesita, inquieto, enquanto o corredor se torna cada vez mais silencioso. Hippo ordena que continuem em frente, em direção ao laboratório. Kyo se enrijece repentinamente, pressentindo algo errado. Um som fraco ecoa da escuridão à frente, interrompendo o grupo. Garras pesadas surgem, arranhando o chão. Lyra finalmente emerge da escuridão, mostrando suas presas. Lyra rosna violentamente, sua presença dominando o corredor. Hippo grita seu nome em choque, reconhecendo-a instantaneamente. Silenciosamente, Tazia a identifica como a orgulhosa rainha das feras, dizendo ser uma visão cruel. Kyo olha para frente incrédulo, percebendo quem está diante deles. Lyra avança com um rugido ensurdecedor, levando Hippo a perceber que Lyra está sendo controlada por uma habilidade, mas ela não consegue ouvi-los. Tazia grita para que todos recuem imediatamente e, em seguida, invoca uma barreira de gelo entre eles, que explode para cima. O gelo se espalha pelo corredor, forçando Lyra a parar. Lyra atravessa o gelo, avançando em linha reta. Kyo se coloca na frente e recebe o impacto de frente. Tazia grita o nome de Kyo em pânico, enquanto Hippo grita incrédulo. Kyo se levanta com dificuldade, declarando que não quer machucar Lyra e que só quer salvar todos os que estão presos ali. Kyo se ajoelha e implora, pedindo a Lyra que lhe empreste sua força. Sua voz fria responde, chamando-o de humano patético. Lyra rosna, rejeitando a ideia de lhe emprestar seu poder. Ela ataca novamente com força avassaladora, fazendo com que Kyo seja arremessado contra o chão, mal suportando o impacto. E Kyo percebe que nunca sentiu um poder como esse, nem mesmo dentro da Câmara da Vontade. Lyra de repente percebe que Kyo não está resistindo. Ela sente um poder anormal muito além dos limites físicos. Kyo percebe que ela não pode lutar contra o controle. Os olhos de Lyra endurecem enquanto uma intenção assassina se forma. Kyo confirma que ela está sendo controlada por uma habilidade, então decide cortar os fios de controle diretamente. Um círculo mágico se ilumina quando sua habilidade suprema é ativada. Uma caixa preta se manifesta enquanto Kyo comanda a habilidade para ser usada, colocando Lyra dentro de um cubo roxo. Kyo avança, gritando para que o controle assuma o controle. Lyra é puxada para o subespaço negro enquanto a caixa se fecha. Kyo explica que isolá-la anulará o efeito da habilidade e declara que o controle será anulado. Kyo libera a habilidade, purificando Lyra instantaneamente. Os olhos de Lyra se aguçam à medida que a consciência retorna. Hippo grita seu nome em pânico enquanto cai no chão. Kyo e os outros a observam atentamente enquanto Lyra abre os olhos lentamente. Tazia fala calmamente, dizendo que faz muito tempo. Lyra a reconhece e pergunta por que ela está ali. Kyo afirma que vieram resgatar todos os presos na instalação e confirma que o controle do domador de feras foi quebrado, citando o depoimento de Hippo. Lyra ouve em silêncio e diz que se sente como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Um flashback mostra a floresta da tribo das feras sendo devastada pelo Império Nihal. Lyra se lembra de perder seus poderes e de ser incapaz de lutar enquanto aqueles que ela jurou proteger eram levados. Ela se lembra de todos caindo nas mãos de Kaguya. Lyra se lembra de Kaguya sorrindo cruelmente enquanto seus companheiros eram despedaçados, acorrentados e indefesos. Ela só podia assistir. Memórias sobrepostas mostram sua fúria enquanto ela questiona que tipo de Lorde falha em proteger sequer uma coisa e os desafia a matá-la. Yo declara silenciosamente que eles recuperarão tudo. Ele acrescenta que não há necessidade de uma verdadeira rainha morrer. Lyra questiona se espera que ela confie em humanos e exige saber quem Kyo realmente é. Sem hesitar, ele se apresenta como o próximo Lorde Demônio. Uma explosão repentina pega todos de surpresa quando ele avança. Lyra e os outros reagem em choque. Uma voz familiar os cumprimenta casualmente, dizendo que faz muito tempo. Kaguya finalmente aparece e cumprimenta Kyo. Este repete o nome de Kaguya com raiva contida. Kaguya reflete sobre ter se contido enquanto Kira e os outros se divertiam. Ele declara que um dia também quer dissecar Kyo. Ele surge à vista, atraindo a atenção de todos. Kaguya comenta que o momento não poderia ser mais
perfeito e anuncia que sua pesquisa definitiva está completa. Ele explica que o experimento envolve a fusão de formas de vida usando a habilidade de síntese. Uma estrutura massiva pulsa enquanto ele a chama de a forma de vida suprema que sempre sonhou em criar. O chão treme quando algo enorme começa a se erguer. Kagwa se vangloria de ter combinado os pontos fortes de todas as bestas, sem descartar uma única característica, que olha para cima, incrédulo com o tamanho descomunal da criatura. Um plano geral mostra Kyo e os outros insignificantes diante do monstro. Kagwa proclama que é a vida mais forte já nascida e ordena que contemplem seu corpo. Ele nomeia a criatura de Hekato, abrindo suas mandíbulas e saliva escorrendo enquanto ela ruge. O choque se espalha por Kyo e os outros ao sentirem sua presença. Lyra revela que até mesmo os outros senhores da floresta foram absorvidos. Kagwa declara que agora estão caçando e admite que planejava usar as bestas e os humanos sobreviventes como novo material de teste. Ele ordena que fiquem fora do seu caminho. Kyo estende a mão instintivamente, gritando para que ele pare. Hekato avança, cada passo fazendo o chão tremer, enquanto Tazia admite que nunca viu nada tão colossal quanto o monstro. Lyra avisa que as feras da floresta estão em perigo e que além de Rotown está o próximo obstáculo. De repente, Ogus aparece e Kyo pergunta se ele lutará ao lado deles. Sua forma imponente se revela quando ele responde que o chamado de Kyo chegou mais cedo do que o esperado. Lyra fica chocada ao ver Ogus e questiona se ele se aliou aos humanos. Kyo diz para deixarem a conversa sobre a reunião para depois e avisa que inúmeras vidas serão perdidas se Kagwa não for detido. Hippo insiste que nem mesmo Kyo consegue lidar com aquela coisa. Kyo responde calmamente que está tudo bem e revela sua verdadeira identidade como o Rei Demônio, fazendo com que Lyra e Hippo reajam em descrença atônita. Kyo chama Lyra pelo nome e, como o Rei Demônio, pede mais uma vez sua resposta. Ele estende a mão e pede que ela se junte a ele em um pacto e lute ao seu lado. Em um flashback, é revelado que Kagwa era completamente absorvido pela própria vida. Para ele, a vida não passava de brinquedos feitos para serem usados e alterados. Ele segurava uma tesoura, sorrindo enquanto uma curiosidade distorcida preenchia seus olhos. No presente, as feras tentam escapar com medo na floresta, cientes do perigo que se aproxima, e Kado observa enquanto a floresta se torna tensa. Ele acorrenta as pobres feras enquanto elas lutam para se libertar de suas amarras. Civis olham para cima quando uma silhueta imponente aparece além da vila. Kagwa senta-se sobre Ikado e se revela, pairando sobre a cidade. Sua risada sinistra ecoa enquanto ele abre os braços em deleite, orgulhosamente chamando Ikado de sua maior criação. De repente, o artefato brilhante se forma à medida que a energia se concentra na palma da mão de Kyo. Ele declara sua autoridade como a vontade da própria floresta. Ele jura um pacto, vinculando o poder à sua frente. Lyra rosna, expressando silenciosamente sua hesitação após servir um frágil senhor demônio, chamando-o de nada melhor que uma besta acorrentada. Lyra abre suas asas, lançando um aviso mortal caso Kyo não mate Kagwa, jurando arrancar sua própria garganta se ele falhar. Kyo sente a pressão esmagadora, mas força um sorriso tenso. De repente, Hippo decide ficar para trás e salvar todos os presos no laboratório, gritando e implorando para que Kyo não morra. A lua está alta enquanto Kyo sorri e se prepara para agir. Ele salta para frente, gritando que eles mesmos derrotarão Kagwa. Ele pede a Ogus e Tazia que impeçam os movimentos do monstro enquanto ele e Lyra atacam Kagwa de cima. Seus aliados respondem instantaneamente, gritando em concordância. Lyra invoca a floresta para que lhe empreste força. Energia verde surge enquanto suas asas batem violentamente. A vontade da floresta é libertada. Um rugido colossal ecoa pela terra, sacudindo árvores e o solo. O caminho da besta se contorce à medida que o poder a domina. Kyo avança, deixando claro que não aceitou os termos dela. Kagwa estala a língua, irritado com a interferência. Hekato desvia o golpe iminente em um contra-ataque brutal. Kyo e Lyra são arremessados para trás, mal conseguindo reagir a tempo. Ogus e Tazia avançam, fazendo com que o orc libere suas chamas para deter os movimentos do monstro. Tazia grita para que mirem nas pernas do inimigo. Um anel de fogo flamejante se forma enquanto uma técnica devastadora é desferida, e gelo avança para neutralizar as chamas. Fogo e gelo colidem violentamente contra o corpo do monstro, fazendo com que Kagwa observe em choque o confronto. Hekato avança, golpeando com as presas à mostra. Os olhos do monstro brilham enquanto ele prepara outro ataque. O monstro de 3 cabeças dispara fogo simultaneamente contra seus atacantes, fazendo com que Tazia e Ogus reajam alarmados. Uma explosão ofuscante engole o campo de batalha quando a grande purificação é desencadeada. A explosão rasga a floresta com um rugido ensurdecedor. Um feixe de luz corta a fumaça vindo de cima. Hekato absorve a energia, tremendo sob a tensão. Kagwa ri descontroladamente, declarando que ninguém pode detê-los agora. De repente, Kyo aparece por trás e agradece aos seus aliados por distraírem os inimigos. Kagwa vira os olhos e vê Kyo erguendo o braço, preparando-se para atacar. Lyra sorri confiante enquanto eles miram no alvo. E Kyo ativa sua habilidade suprema. Kagwa entra em pânico e questiona o que Kyo está planejando, enquanto Tazia
Cassia e Ogus deixam o resto por conta dele. O olhar de Kyo se aguça à medida que o poder sombrio se concentra, sinalizando sua intenção de agir. Um vórtice negro se forma à sua frente, puxando violentamente tudo ao redor. Ekato se debate enquanto a sucção o arrasta para a frente. Incapaz de resistir, o choque se espalha pelo rosto de Kaguya ao ver Ekato sendo puxado para dentro. Io fecha o punho e aperta à força, declarando o esmagamento. Ekato ruge de dor enquanto a pressão dilacera seu corpo. O vórtice se expande e se distorce, tornando-se mais denso e instável à medida que o eclipse devorador da escuridão toma conta. Lyra encara incrédula, percebendo que esse poder pertence ao Rei Demônio. Ela se lança para a frente, batendo as asas com força enquanto Kyo se equilibra. Kyo observa que mal conseguiram neutralizar a ameaça e pergunta onde está Kaguya. Lyra questiona repentinamente por quanto tempo ele pretende ficar em suas costas, levando Kyo a se desculpar e admitir a culpa pela destruição de sua floresta. A figura sombria de Kaguya aparece à frente, revelando que a luta ainda não acabou. A fumaça se dissipa, mostrando o corpo ferido de Kaguya e revelando que ele pegou emprestado algumas partes momentos antes de Ekato desaparecer. Ele reaparece com uma forma diferente e ativa sua habilidade suprema em fúria. Kaguya está furioso e jura que nunca os perdoará. Lyra pousa entre ele e Kyo, declarando que também não tem intenção de perdoar. Ela chama Kyo e ordena que os humanos se afastem enquanto reivindica a luta. Kyo observa em silêncio, compreendendo sua determinação. Kaguya grita para que todos se movam enquanto o chão treme. Kaguya desfere um golpe devastador de cima para baixo, com o objetivo de obliterá-los. Ele avança sem parar, jurando despedaçar Lyra. Seus ataques colidem em um clarão ofuscante de força, enquanto Kaguya declara que eles só existem para servir de material para sua pesquisa. Kaguya ri loucamente, preparando-se para dissecá-los e ordenando que se rendam. Lyra ruge que não importa quantas feridas ou vidas sejam perdidas, seu orgulho jamais cairá. Ela ativa a vontade da floresta, invocando seu poder. Kaguya recua em choque enquanto uma energia verde o envolve e o devora. Ele grita em confusão enquanto a própria floresta se volta contra ele. Seu grito ecoa enquanto o ataque o domina, atordoando o Kyo enquanto observa a batalha se desenrolar. Kaguya uiva por ajuda enquanto suas forças finalmente se esgotam. Seu corpo é dilacerado para cima, impotente contra a força que o restringe. A luz se espalha quando a árvore do mundo se manifesta, unindo o céu e a terra. Os animais observam maravilhados, chamando-a de Deus Cão. Os olhos do hipopótamo se enchem de lágrimas ao perceber que ela realmente retornou. A árvore do mundo se ergue imponente sobre eles, suas raízes resplandecendo com vida. Lyra admite que seu ódio pelos humanos ainda arde, mas seu dever permanece. Io avança, e Lyra diz que sabe a quem deve servir. Lyra se ajoelha e jura sua força até que o rei herói caia, prometendo tudo o que é. Após a luta, a Floresta das Feras renasce, enquanto Kyo relembra a queda dos 4 arquidemônios do Império Nerekar e a derrota de Kaguya. Da destruição, um novo broto surge. A grande árvore nasce na Floresta das Feras. Kyo pondera sobre o que fazer a seguir, enquanto observa o cenário à frente, relatando que o exército do Lorde Demônio cresceu para um total de 132 soldados. O grupo reage, notando a rapidez com que suas forças se expandiram em apenas alguns dias. Kyo admite que o Santuário da Serenidade Sombria está começando a ficar apertado. Ele decide que precisam construir um domínio maior e coloca a mão no chão. A escuridão se espalha sob eles enquanto o próprio espaço começa a se distorcer. Os arredores são engolidos pela escuridão, deixando todos confusos. Um novo domínio se manifesta, revelado como a Dinastia do Abismo, o Trono das Profundezas. Kyo explica que criou um subespaço de escuridão, onde todos podem viver em paz, esclarecendo que o espaço é apenas um refúgio temporário. Kyo afirma que partirá para desafiar o rei-herói. Ele diz a todos para usarem esse tempo para se curarem e se recuperarem. O grupo protesta, dizendo que também foram feridos, e que essa luta também lhes pertence. O povo besta insiste que Kyo não deve carregar o fardo sozinho. Hipopótamo declara que estão prontos para lutar sempre que ele os convocar. Kyo sorri e pergunta se pode contar com eles. Uma semana depois, os 4 estão diante de vários túmulos, chamando silenciosamente os nomes de Kaguya e Keiji. Ira deposita flores delicadamente, desejando que os falecidos descansem em paz. Kaido lamenta a solidão deixada, enquanto Karen considera a situação cruel. Por isso admite que não consegue perdoar o que aconteceu. Kira declara que não podem deixar isso passar impune e promete agir. O grupo concorda em encontrar Kyo e vingar o que foi feito, prometendo levar isso adiante juntos. Enquanto isso, a cena muda para o território oriental do Império Niakao, o distrito da vida noturna conhecido como Bug Town. Uma mulher flerta com Kyo, convidando-o para se divertir, enquanto ele reage em choque. Outra mulher se agarra a ele, oferecendo-se para servi-lo, deixando-o sobrecarregado. Kyo entra em pânico, questionando o que é aquele lugar à medida que a atenção aumenta. Seija revela que o distrito de entretenimento é administrado por Kurisu, um dos 4 lordes. Kurisu é exposto como alguém que sequestra mulheres élficas,
e as escraviza usando hipnose. Seiji declara que o que está acontecendo é exatamente o que ela planejou. Ela admite que costumava fazer as mesmas coisas em seu mundo original e sempre escapava da punição. Seija afirma que não pode permitir que escória como Kurisu ande livremente, o que a leva a ordenar que o clube seja destruído completamente. A bola de discoteca gira enquanto um cliente se diverte. A loja que Kuro administra é identificada como o alvo. O Clube Paradiso surge à vista, brilhando com luzes decadentes. Lá dentro, dançarinas se apresentam enquanto os clientes relaxam. Kyo parece desconfortável, dizendo que o lugar é assustador, enquanto Tasha o tranquiliza, dizendo que está do lado dele. De repente, o caos se instaura quando alguém grita com eles por interferirem. Uma artista se desculpa enquanto a tensão se espalha pelo salão. Um cliente reclama em voz alta que sua jaqueta cara foi arruinada e exige uma explicação. É revelado que Fuji é quem está em apuros e se desculpa nervosamente, prometendo limpar a bagunça imediatamente. O cliente a encara lascivamente, fazendo comentários grosseiros e sugerindo que ela o atenda, o que faz Fuji congelar de medo enquanto seu comportamento se torna cada vez mais perturbador. Kyo os encara fixamente, enquanto o cliente ordena que Fuji pare e se afaste. Os outros clientes rosnam, gritando para que a arrastem para longe enquanto outros a seguram. Kyo age num instante, desferindo um soco certeiro no rosto do cliente. O golpe acerta em cheio, o sangue jorrando enquanto o cliente é arremessado para longe. Kyo permanece firme enquanto o silêncio se instala no salão. O caos se instaura dentro da boate, com gritos, pânico entre os frequentadores e a ordem para chamar a segurança. Fuji congela em choque ao ver um rosto familiar e se perguntar se poderia ser ele. Kyo reage incrédulo ao reconhecer Fuji. Ela agarra Kyo desesperadamente e implora por ajuda enquanto a situação sai completamente do controle. Fuji revela que reconheceu Kyo no momento em que viu seu cartaz de procurado e sabia que ele viria. Ela desaba, admitindo que apenas fingiu ter sofrido lavagem cerebral, mas que não aguenta mais, chamando o lugar de inferno, onde o livre-arbítrio é proibido. Kyo tenta acalmá-la e pergunta onde está Kurisu, mas ela diz que ele saiu. Uma figura poderosa cai repentinamente do alto, quebrando o chão com uma entrada violenta. Uma sede de sangue avassaladora inunda o local, silenciando instantaneamente a sala. Kyo exige saber quem é o intruso e descobre que se trata do segurança do clube. Deji o reconhece e percebe que ele também sofreu lavagem cerebral por Kurisu. O homem se revela como um dos 4 reis celestiais do exército do Rei Demônio, apresentado como o Capitão Cavaleiro Branco Desperdício, um cavaleiro autoproclamado, emanando uma pressão aterradora. Deji avisa Kyo que sua velocidade e reflexos são descritos como incomparáveis, mesmo entre as forças do Rei Demônio. Deji reconhece que até mesmo Lord Kageda teria dificuldades para alcançá-lo em velocidade máxima. O cavaleiro se lança para a frente num instante, destruindo a plataforma sob seus pés. O ataque não é tarefa fácil, pois sua velocidade atinge níveis assustadores. Kyo reage em choque enquanto o cavaleiro encurta a distância num piscar de olhos. O golpe do cavaleiro colide com a defesa de Kyo num clarão ofuscante, sacudindo todo o local. A boate é banhada por luzes rosa, enquanto a bola de discoteca gira acima da pista caótica. Um choque repentino de lâminas rasga o ar, arrancando suspiros da multidão. Os frequentadores congelam enquanto o pânico se espalha, sem entender o que acabou de acontecer. Outro impacto violento se segue, sacudindo o espaço ainda mais forte. Deji e Fuji se tensionam à medida que a perturbação se aproxima. Waste avança lançando um ataque rápido contra Kyo. Este reage instantaneamente, esquivando-se do golpe com uma velocidade assustadora. Kyo range os dentes, percebendo que os movimentos de Waste estão se acelerando no meio da luta. Ele concentra seu poder, determinado a quebrar a hipnose que controla a todos. Waste continua avançando, seu ímpeto se recusando a diminuir. Kyo canaliza mais força, mas Waste perfura sua mão. A tentativa falha quando Waste se esquiva novamente, mais rápido do que antes. Kyo grita, recusando-se a recuar, apesar da distância crescente. Ele desliza pelo chão, firmando-se firmemente. Gotas de suor escorrem pelo seu rosto, enquanto ele percebe que um ataque frontal não funcionará. Kyo aguça seu foco, buscando uma brecha. Ele decide enganar a visão de Kurisu e atacar de um ponto cego. Energia sombria surge quando sua habilidade é ativada. Um arco sombrio se forma, cortando o ar em direção a Kurisu. Waste contra-ataca com Raven Drive, liberando Jet Black Dash. Vários clones de sombra caem ao redor de Kurisu em rápida sucessão. Waste deflete o ataque, sua arma cortando a escuridão. Faíscas explodem quando aço e energia colidem. O chão racha sob a força da troca de golpes. Kyo é arremessado para trás, mas consegue se recuperar no meio da queda. Kyo se firma e murmura um pedido de desculpas. Ele ataca novamente, concentrando tudo em um único golpe decisivo. Sua lâmina acerta, cortando a guarda de Waste. Kyo cambaleia enquanto o caos se espalha pelo chão. O impacto finalmente derruba Waste, e um silêncio pesado para sobre o local após seu colapso. Em um flashback, Waste relembra o momento em que estava indefeso no chão, vendo as elfas reunidas em pânico. Ele implorou para que Enola o esperasse
falasse, mas ela não podia ouvi-lo, pois estava hipnotizada. De repente, Kurisu declara que Weishi irá com ele, enquanto agarra a própria cabeça. O Kurisu sorri com desdém, afirmando que deixaria Weishi proteger a mulher que amava, mas que o amor dela jamais seria dele novamente. No presente, Weishi acorda do pesadelo, tremendo com fúria e mágoa se misturando em seus olhos. Ele grita o nome de Enola enquanto Kurisu a arrasta para longe. O pânico se espalha enquanto o grupo busca desesperadamente. A ausência de Enola deixa um silêncio opressivo. Weishi exige respostas, sua voz embargada pela raiva. Deja se aproxima, pedindo que ele se acalme e prometendo que veio para salvá-los. Weishi vacila, sua força cedendo ao choque. As consequências do massacre passam por sua mente, e imagens revelam os elfos sendo violentados e mortos sob o domínio de Kurisu. Weishi permanece paralisado, assombrado pelo fato de ter trabalhado como guarda-costas de Kurisu. Ele percebe a cruel ironia da situação. O grupo se reúne em silêncio atônito enquanto o peso de tudo o atinge. Uma voz corta a atenção, anunciando o retorno de Kurisu, e os elfos recebem seu mestre de volta. Kurisu entra casualmente, mencionando que visitar o túmulo de um amigo o deixou melancólico e ordena que a música seja trocada. Ele nota os convidados, exibindo seu olhar sinistro, observa o grupo abaixo e reconhece a presença de Kyo. Também percebe que Weishi despertou, o que leva o elfo a exigir saber onde está Enola. Kurisu reage com leve curiosidade ao se lembrar de que ela era namorada de Wise. Ele responde friamente, afirmando que Enola já está morta. Explica que a hipnose se quebrou quando Enola interagiu com um cliente, mas as memórias permaneceram. Ele descreve calmamente como sua hipnose controla diretamente o cérebro, dizendo que é perfeita para os negócios. Por isso, desdenha da morte de Enola, considerando-a um desperdício, afirmando que ela teria sido mais útil viva. Weishi treme de raiva, lutando para processar o que acabou de ouvir. Ele grita que não tem coração. Kurisu responde sem remorso, dizendo que não tem compaixão por subhumanos, e admite ressentimento pessoal. Ele avança, acusando-o de matar sua amiga. Kurisu anuncia ao público que o show de hoje está cancelado e declara Kyo, o novo rei demônio condenado à execução. Ele ordena ao DJ que toque algo animado enquanto a atmosfera se torna hostil. Kurisu diz a Kyo para avançar sozinho, avisando-o para não tentar nada. Kurisu afirma que lançará hipnose sobre toda a loja e questiona se Kyo entende o que isso significa. Ele declara com confiança que todos se lembrarão de tudo quando o efeito passar. Ele observa Kyo atentamente, testando sua reação. Kyo admite que não tem escolha, a não ser obedecer, enquanto ele avança sob as luzes roxas, enquanto os outros observam ansiosamente. O Ji chama Kyo alarmado, mas ele os tranquiliza em silêncio, pensando que a força bruta sozinha não resolverá isso. Kurisu o elogia sarcasticamente e se prepara para demonstrar seu controle. Kurisu explica que a hipnose se ativa no momento do contato. Ele ativa sua habilidade, liberando super hipnose e induzindo dor falsa. Io percebe que não sente nenhuma diferença imediata, por isso se vangloria de que a hipnose é ideal para combate corpo a corpo e zomba da escolha de habilidade de Kyo. Ele ataca Kyo diretamente, confiante em sua vantagem. Feiji e Fuji reagem em choque quando o golpe acerta. Kyo é arremessado para trás, dominado pela força repentina. Kurisu explica o efeito placebo, dizendo que o cérebro pode ser levado a acreditar que o dano é fatal. Ele avança com confiança, irradiando controle e divertimento. Ele afirma que a hipnose funciona melhor em oponentes fracos e explica como o dano alucinado se torna real. Kurisu se ergue sobre Kyo e declara que lhe ensinará o seu lugar. Kurisu explode em fúria, gritando que Komiya e Kagawa foram assassinados pelo lixo debaixo dele. Ele ri enquanto se aproxima, afirmando que pode fazer até um soco normal parecer mortal através da hipnose. Ele declara a morte instantânea, transformando o próprio golpe de Kyo em sua arma. Kyo é arremessado para trás enquanto Feija tenta intervir, mas Kyo a impede, insistindo que está bem e avisando a todos para ficarem longe. Kyo se recompõe, decidindo que se alguém tem que sofrer, será ele. Ele se força a suportar, buscando uma saída para a dor enquanto se lembra de suas vidas passadas. Kurisu zombou dele antes, elogiando sua tolerância à dor enquanto intensificava o ataque. Agora, Kurisu diz a Kyo que ele perdeu porque é fraco, mas de repente cambaleia surpreso, ouvindo alguém o interrompendo. Lixo irrompe com velocidade, atingindo Kurisu antes que ele possa reagir. Ele rosna, admitindo que o eixo venceu em velocidade, mas zombando da técnica dela. Kurisu desfere outro golpe, recusando-se a deixá-lo se recuperar. Ele ativa outra habilidade, energia sombria se enrolando em sua mão. Ele sorri, desafiando Waste a matá-lo se ela usar. Kurisu afirma ter uma ideia brilhante enquanto que hipnotiza Waste. Ele se vangloria de coroar um novo senhor demônio enquanto Kyo assiste impotente. Waste congela, seus olhos brilhando em vermelho enquanto a hipnose o domina. Kyo se esforça para frente, implorando para que ele não se sinta culpado por matá-lo. Waste treme, lágrimas escorrendo enquanto seu corpo se recusa a obedecer à sua vontade. Kyo luta enquanto Kurisu ordena que Waste o mate. Sua voz abafa tudo. Um jato de sangue escarlate
escarlate se espalha quando o golpe é desferido. Kyo fica atordoado depois que Fuji bloqueia o golpe, o que o leva a questionar por que ela o salvou. Kurisu ri descontroladamente, zombando de Fuji por ter encontrado coragem tarde demais. Fuji implora para que Kyo sobreviva e diz que ele deve derrotar Kurisu para salvar a todos. Kyo luta para respirar, medo e dor o consumindo. Fuji grita para que todos ouçam, avisando que perder a cabeça significa derrota total. Os outros assistem impotentes enquanto a vida dela se esvai. Ela implora, enquanto os outros observam, para que o espírito de Kyo não se quebre e suplica que ele viva. Sua voz o alcança através da névoa, chamando seu nome repetidamente. Kyo segura o corpo ferido de Taj, quase inconsciente. Kurisu aponta e ri, chamando a morte de Fuji de inútil e ridícula. Ele zomba da multidão, tratando a tragédia como uma comédia. Os elfos hipnotizados ao redor riem junto, alimentando sua crueldade. A sala se enche de vozes zombeteiras e ridículos sem fim. Kyo se ajoelha em desespero, agarrando Fuji enquanto eles gargalham. Kurisu ordena que a execução continue, comandando Wise para empalá-los a todos. Kyo sussurra que não deixará que as mortes de Fuji sejam em vão. Kyo ativa sua habilidade suprema, liberando o poder demoníaco. Energia escura envolve a arena enquanto sua vontade se inflama violentamente. Uma câmara de execução negra se forma, selando White dentro dela. Kyo declara que vai acabar com a hipnose de White de uma vez por todas. Kurisu ri a princípio, gabando-se de que a habilidade armazena cada ataque recebido. Taja avança repentinamente, declarando que ninguém ousará tocar em seu rei. Estilhaços de gelo caem como chuva enquanto seu feitiço inunda a câmara. Kurisu desvia sem esforço, debochando de que o ataque não o atingirá. Ele sorri, afirmando que sua velocidade supera em muito a de White. Kurisu se aproxima de Taja e pergunta se ela já pensou em trocar de mestre. Taja adverte Kurisu para ter cuidado com a língua enquanto a tensão aumenta. Dentro da caixa preta, Wise acredita que ainda não perdeu tudo, enquanto Kyo o tranquiliza, dizendo que ele não tem culpa. Kyo se lembra das últimas palavras de Fuji e se convence de que eles as ouviram claramente. Wise repete as palavras que pretendiam impedir que o coração de Kyo se partisse. Ele se esconde, acreditando que Fuji conseguiu alcançar os elfos, e pede a Wise o poder para derrotar Kurisu. A sinistra relíquia se manifesta diante de Wise, oferecendo um pacto enquanto a energia sombria gira ao seu redor. Ele olha para frente, chocado, enquanto Kyo se dirige a ele diretamente, chamando-o de Cavaleiro Branco. No clube, Kurisu imobiliza Taja, zombando de sua fraqueza e insistindo que isso era tudo o que ela poderia ser. A provocação fere ainda mais Taja quando ela ouve que, se tivesse sido mais forte, nada disso teria acontecido. Kurisu sugere friamente que o Senhor Demônio ainda pode estar vivo, com palavras carregadas de cruel certeza. Kurisu olha com desdém para Taja, declarando que a própria fraqueza é um pecado e zombando de sua incapacidade de proteger qualquer coisa. Ele levanta a mão e anuncia que ele mesmo julgará Taja. Energia sombria surge repentinamente quando Kyo libera a caixa preta, atordoando Kurisu. Wise aparece e afirma friamente que quem realmente merece ser julgado é o próprio Kurisu. Wise sente uma presença familiar enquanto o vento esmeralda se acumula ao seu redor. Seus olhos se arregalam quando ele declara que ele mesmo julgará. Kurisu dá um passo à frente com um sorriso zombeteiro, provocando Wise por finalmente ter se libertado da hipnose. Com um sorriso confiante, Kurisu se vangloria de que Wise ainda não consegue acompanhá-lo em termos de velocidade. De repente, Kurisu avança num instante, questionando se Wise realmente se lembra dele enquanto lança seu ataque. Wise dá um passo à frente, protegendo-se, enquanto Kyo permanece por perto até que o Cavaleiro Branco desaparece num lampejo. Wise dispara para frente, reduzindo a distância até Kurisu num instante. Ele reage no meio da investida, percebendo que a vontade do vento retornou completamente a Wise. O Cavaleiro Branco avança contra a corrente de ar com firmeza, jurando que não ficará para trás novamente. Sua habilidade suprema se ativa quando a força do vento se expande em um arco ofuscante. Waste estreita o olhar, fixando-se em seu alvo enquanto o vento se intensifica ao seu redor. Uma tempestade de lâminas irrompe quando ele desfere o corte da flor da tempestade. O ataque atinge o alvo em rápida sucessão, cada golpe impulsionado por um ímpeto implacável. Por isso grita enquanto cortes carmesins rasgam seu corpo, a força o subjugando em um instante. Waze se afasta enquanto o corpo de Kurisu desaba atrás dele. Kyo observa em choque, percebendo que o ataque foi tão rápido que ele nem conseguiu vê-lo. Elfos próximos gritam em pânico, chamando por Kurisu. Outros gritam de raiva e confusão, exigindo saber como isso pôde acontecer. De repente, alguém grita para que todos se afastem, chamando alguém de o pior, enquanto o caos se instaura ao redor deles. Kyo percebe que algo está errado e nota que Kurisu está caído, mas a hipnose ainda não foi desfeita. Waze se enrijece, sentindo uma onda de energia. Ao perceber que Kurisu está se levantando, ele ativa sua habilidade suprema, revelando que ainda consegue enganar mesmo sangrando além de seus limites. Gravemente ferido, Kurisu ri, enquanto libera a salvação do pesadelo, declarando que seu corpo ainda não está acabado.
assustado. Ele anuncia que agora liberará a ultra-hipnose, prendendo todos no local. Kurisu se pergunta o que aconteceria se as memórias de todos, de terem sido violentados ali, voltassem à tona de repente. O grupo vira a cabeça alarmado, percebendo que algo muito pior está prestes a acontecer. Kyo se lembra de como Kurisu costumava ser o capitão do clube de tênis na academia, mas Kurisu transformou o clube em sua rede de prostituição particular. Ele atraía calouras bonitas, as drogava, tirava fotos obscenas delas e depois as vendia para pessoas que podiam usar essas fotos para chantagem. Como resultado, muitas garotas desistiram ou tentaram tirar a própria vida. Como Kurisu era filho do chefe de polícia, o valentão era imparável e o clube mergulhou cada vez mais na escuridão. No presente, Kurisu sorri enquanto se prepara para libertar todas as suas escravas da hipnose, deixando-as sentir o desespero de todas as lembranças dos atos sombrios que cometeram sob o feitiço. O valentão grita que mostrará o quanto suas escravas são mais felizes em seu sonho. Ele declara a desativação do feitiço. Instantaneamente, todas as mulheres recuperam a consciência e todas as lembranças da hipnose as inundam. Kyo grita que Kurisu é um homem cruel e perverso. Kurisu responde que as mulheres são apenas ferramentas para serem usadas e que ferramentas que quebram facilmente não valem nada. Kurisu sorri e ri maniacamente enquanto antecipa o desespero das mulheres. Todas as mulheres despertas choram, mas também demonstram determinação, pois se lembram das palavras de Fuji para não deixarem Kurisu destruir seus corações. Kurisu e todos os outros ficam chocados ao ver as mulheres atacando todos os clientes. Kurisu se sente impotente ao perceber que elas não vão parar. O valentão pergunta por que elas não estão se afundando em desespero. As mulheres respondem que nunca mais permitirão que ele controle seus corações. Kyo fica feliz ao ver que a voz de Fuji chegou até elas. O rei demônio lidera Wise e as mulheres para atacar Kurisu simultaneamente. Deja congela as pernas de Kurisu, impedindo-o de se mover. Kyo e Wise o atingem nas costelas com uma lâmina ao mesmo tempo. Kurisu permanece calmo enquanto diz a seus inimigos que tudo sempre acontece do jeito dele, não importa o que aconteça. Ele libera sua habilidade suprema, que torna seu corpo maior e mais musculoso. Ele se torna tão forte que empurra todos para longe. Conforme a energia preenche mais o corpo de Kurisu, ele explica que sua auto-hipnose significa que ele se livrou de todas as suas limitações físicas. Ele grita que ninguém jamais ficará em seu caminho. Wise agradece a Kyo por ser a razão pela qual ele recuperou seu orgulho e fortaleceu os corações das mulheres de seu clã. Ele admite que Kyo é digno de ser seu senhor demônio. Ele coloca seu capacete e prepara um arco enquanto jura lealdade a Kyo. Por isso está prestes a acertar Wise, mas a elfa dispara uma flecha de vento em sua direção, que empurra o vilão para trás, até que ele bata na parede atrás dele e a rache. Kyo, Feija e as mulheres comemoram. Wise se dirige às elfas e diz que elas podem fazer o que quiserem com Kurisu, já que ele está fraco, mas ainda vivo. Kurisu abre os olhos e vê que as mulheres que ele escravizou estão se aproximando. Todas parecem sentir dor e raiva enquanto choram. Kurisu sua enquanto tenta se justificar, dizendo que elas não deveriam estar com raiva dele, já que ele as manteve vivas durante todo esse tempo. Secretamente, o homem aperta um botão vermelho em sua mão em pânico. As mulheres empunham armas improvisadas enquanto se aproximam cada vez mais dele. Kurisu começa a chorar enquanto implora para que não o matem. Com Kurisu morta, Kyo e seus vassalos discutem como é apenas uma questão de tempo, até que o Império perceba a derrota de Kurisu e como eles precisam partir rapidamente por causa disso. Enquanto isso, o castelo de Nico e sua estrada brilham intensamente. Uma força invade repentinamente a boate de Kurisu. Revela-se ser Kira, que está correndo. Ele ataca Kyo com sua espada e o Lorde Demônio mal consegue bloquear o golpe com a sua. Kira o cumprimenta como se fossem conhecidos. Kyo comenta que a habilidade de Kira é usar a luz para se mover na velocidade da luz, enquanto o vilão o ataca com uma saraivada de golpes de espada em alta velocidade. A saraivada não para, e isso faz Kyo entender como Kira derrotou o antigo Lorde Demônio em meros segundos. Tudo o que Kyo pode fazer é se defender. Kira o ataca por trás num piscar de olhos e corta o Lorde Demônio ao seu lado. Wise e Teja se esgueiram por trás de Kira. O vilão os vê chegando e contra-ataca antes que possam acertá-los. Ele o joga no chão. Kyo grita pela segurança de Wise e Teja. Kira diz que ele não deveria se importar com seus companheiros, já que Kyo matou 3 de seus melhores amigos. Ele grita com Kyo furioso sobre como seus amigos se foram porque Kyo liderou seus monstros em uma matança desenfreada. A raiva de Kyo também transparece quando ele responde que foi Kira quem matou tantas pessoas inocentes. Kira diz que não entende por que Kyo se aliaria contra os humanos, já que os demônios nem sequer são sua família. Kira o vê como alguém que se opôs ao propósito deles de subjugar os demônios, e agora o considera um traidor de sua raça. Io responde que nunca lhe foi dito para pisotear os fracos, enquanto construía um mundo que fosse conveniente apenas para eles. Kira percebe que não há como mudar a opinião de Kyo. Ele ativa sua magia de luz e se concentra. Kyo pressente que algo ruim está prestes a acontecer. Kira brilha com mais intensidade e o local fica cada vez mais
mais quente. Kyo se lembra de que esse é o poder que queimou tudo durante a guerra. Com sua magia das sombras, ele envolve o Ais, Deja e as elfas em sombras. O clarão destrói o prédio da boate. Todos os cidadãos de Nicol são envolvidos por uma luz tão forte quanto o dia por 48 segundos. Ao desligar seu poder, Kira agradece a todos os seus amigos caídos por torná-lo forte o suficiente para se vingar. Ele vê Kyo no chão, inconsciente. Enquanto isso, um grupo de robôs gigantes chega ao local. Kira diz a Kaido que ele está atrasado. A cabeça de um dos robôs se abre, revelando que Kaido o está pilotando. Kaido chora por Kurisu e se arrepende de ter apertado o botão do transmissor para pedir reforços apenas no último segundo. Kaido se dá um tapa para se acalmar e voltar ao trabalho. Kira lhe diz que quer Kyo vivo, para que ele sirva de exemplo para o maior número possível de pessoas. Kaido está animado, pois eles podem fazer uma transmissão ao vivo e divertida da execução de seu inimigo. Kira deixa Kyo e Kaido sob custódia, dizendo que lamentará a morte de Kurisu e dos outros. Kaido prepara seus companheiros para o trabalho e chama Lizzie. A cabine do robô ao lado de Kaido se abre. O piloto, que segura um martelo gigantesco, salta para o chão. Lizzie se aproxima de Kyo para observar o novo Senhor Demônio mais de perto. O anão comenta que ele parece muito mais fraco do que o velho que o precedeu. Kaido ordena que Lizzie leve Kyo para a Baleia Celeste para ser aprisionado. Kaido também o adverte para não deixar que isso seja uma oportunidade para Lizzie mudar de lado e retomar seu antigo status de Rainha Celestial. Lizzie responde que Kaido não tem motivos para se preocupar, pois ela não pretende iniciar uma rebelião que não lhe traga benefícios. Alguns dias depois, Kaido faz uma transmissão ao vivo para apresentar o novo Senhor Demônio. Através da transmissão, ele mostra Kyo preso em sua cela ao público. Ele anuncia que a execução do rebelde ocorrerá em 10 horas no castelo de Nico. Ele também anuncia que a maior idol de Nico, Karen, fará um show solo ao vivo antes da execução e que tudo será transmitido ao vivo para todos assistirem. Kaido faz uma pose fofa enquanto se despede de seus espectadores. Kaido olha para Kyo em sua cela e diz que ele parece patético. Ele avisa o Lorde Demônio que as algemas que o prendem são um dispositivo de supressão de mana desenvolvido por Lizzie, o que significa que ele não pode usar suas habilidades para escapar. Ele também avisa que eles estão em uma nave a 10 mil metros de altura e que nem mesmo alguém tão forte quanto Kyo pode sobreviver a essa altitude. Kaido ameaça massacrar todos os amigos demônios de Kyo assim que o executarem, alarmando Kyo. Kaido então o deixa com sua solidão e raiva. Kyo pensa em como nada mudou, independentemente de quão forte ele tenha se tornado, e se culpa por isso. Ele se lembra de como as pessoas costumavam espancá-lo e sente como se ainda fosse o cara no chão, sendo pisoteado. Ele se sente desapontado por não ter conseguido corresponder às expectativas de ninguém, enquanto pensa em todos os seus amigos que sente ter decepcionado. Lamenta que Ren não esteja ali para lhe dar mais coragem. Odeia não ser tão forte quanto seu amigo caído. Então, houve alguém se aproximando. Para sua surpresa, é Tatsu, seu amigo das minas. Tatsu brinca dizendo que tem um talento especial para ser pego. Ele explica que iniciou uma rebelião nas minas de escravos, mas foram capturados imediatamente. Depois disso, ele e os outros fugitivos foram levados a bordo da aeronave em que estão agora, chamada Baleia Celeste. Surpreendentemente, apesar de ser um prisioneiro, ele criou um laço com Lizzie por meio da engenharia e conseguiu um emprego como mecânico na aeronave. Io fica feliz em ver que ele está se saindo bem. Tatsu lhe diz que não desistiu de derrotar Kira. Lizzie aparece atrás de Tatsu, flagrando-o falando sobre matar Kira. Lizzie explica que a clarividência de Kaito lhe dá o poder de ver tudo a milhares de quilômetros de distância e que ele usou essa habilidade para capturar aqueles que se opõem ao Império. Também é explicado que existem muitos drones sobrevoando o Império, todos desenvolvidos por Lizzie, que lhe permitem expandir seu poder. Lizzie adverte Tatsu de forma ameaçadora para nunca ser descuidado com a boca perto da aeronave. Tatsu se desculpa. Lizzie então se aproxima de Kyo e se apresenta como o antigo rei anão dos 4 reis celestiais, surpreendendo o Lorde Demônio. Lizzie continua dizendo que agora está completamente do lado do Império. Com isso, o anão começa a se afastar. Kyo pergunta se o Império está usando algo contra ele, o que faz Lizzie parar abruptamente. Kyo continua perguntando como ele aceita que o Império continue usando sua tecnologia contra demônios. Lizzie grita com ele por ser um humano que jamais entenderia e afirma que não há nada que ele possa dizer para fazê-lo voltar a lutar contra o Império. Ao partir, ele aconselha Kyo a não se debater em seus últimos momentos de vida. Tatsu conta a Kyo que ouviu dizer que Lizzie fez um acordo com o Império para poupar a Vila dos Anões do massacre em troca de sua tecnologia. Enquanto isso, na sala do trono do castelo de Nico, Kaito informa a Kira que a execução de Kyo está em andamento. Karen lamenta que 3 de seus amigos já estejam mortos, mas eles ainda precisam cumprir a promessa que fizeram a eles. Kira concorda. Ele explica que precisam matar Kyo e extrair com sucesso a mana da vontade do Rei Demônio para tornar seu plano realidade. Ele promete que os 3 levarão isso adiante pelo bem de todos os seus amigos caídos. Kaito e Karen demonstram determinação ao concordarem com
com ele. Enquanto isso, Lizzie está em sua oficina martelando algo em uma bigorna. Enquanto trabalha, ele reclama de como Kyo foi capturado tão rapidamente. É revelado que ele acabou de terminar uma armadura negra que ele diz ser feita de escamas de dragão negro. Ele a considera a única armadura capaz de se defender da magia de luz do rei herói. Mais tarde, Kaito vai até a cela de Kyo para lhe dizer que chegou a hora de sua execução. Ele zomba de Kyo, dizendo que seu reinado como rei demônio foi breve. Kyo o encara com raiva. Dentro do mundo das sombras, Oguz e Lyra perguntam a Waze e Tajia se seu rei demônio está seguro. Tajia relata que Kyo os trouxe para este lugar justamente quando o rei herói estava prestes a aniquilá-los, e acredita que eles teriam morrido se seu rei demônio não tivesse feito isso. Ela também diz que não sabe se Kyo está seguro e que tudo o que podem fazer é acreditar em seu senhor. Enquanto isso, no castelo do Império, Kaito olha seu celular, relembrando fotos dos tempos de colégio. Ele diz a Karen que aqueles tempos eram os melhores. Ele se lembra de como pregou uma peça em alguém com baratas falsas e de como trancaram alguém na caixa de salto do ginásio por um dia inteiro. Ele diz que pensa muito naqueles dias e em como era cercado por amigos que riam todos os dias. Karen se emociona junto com ele e concorda. A lembrança daqueles dias deixa Kaito ainda mais furioso com Kyo. Ele jura que deixará o mundo vê-lo morrer e que ele servirá de exemplo para qualquer um que ousar desafiá-los. Ele pede a Karen que use seu poder estelar para ajudá-lo. Karen demonstra determinação ao dizer que quer estrear uma música e uma dança em que vem trabalhando. Ela sobe na plataforma que a levará ao palco e faz um sinal de paz para Kaito, dizendo que dará tudo de si. Kyo, acorrentado, é forçado a se ajoelhar em uma enorme plataforma de madeira, com um dos dois guardas ao seu lado empunhando uma espada para sua execução. Uma multidão enorme compareceu para assistir à sua execução. Kyo fica impressionado com a alegria de tantas pessoas diante da morte de alguém. Lizzie está em algum lugar próximo a alavancas e diz a Tatsu para se preparar para o que estão prestes a fazer. Enquanto isso, Kaito está na sala de controle, prestes a iniciar a transmissão com a equipe. O alto-falante transmite a voz de Kaito pedindo desculpas pela demora. A multidão delira com gritos e lágrimas. O palco do concerto começa a se encher de fumaça. Karen surge no palco como uma estrela brilhante. A multidão enlouquece por ela. É explicado que sua habilidade é o carisma e que isso significa que sua voz, movimentos, olhar e sorriso atraem as pessoas e escravizam suas almas. Até mesmo aqueles que assistem ao concerto de suas casas são enfeitiçados por ela a ponto de venerá-la. Para os enfeitiçados, tudo o que ela diz se torna a verdade absoluta. Até mesmo aqueles que deveriam ser bondosos agora atormentam os fracos sem hesitar, apenas por causa de seu charme. Karen continua a cantar e dançar, mas para encarar Kyo no palco. Ela pede que ele se desculpe antes que morra por ter matado 3 de seus amigos. Kaito está na sala de controle e fica animado ao ver que Karen está canalizando a fúria da nação em Kyo. Ele sorri enquanto a câmera se aproxima de Karen. A garota exige um pedido de desculpas, então a multidão grita que ele também se desculpe. Kyo sente-se rodeado por rostos que o odeiam. Ele ri. Karen percebe e pergunta por que ele está rindo. Kyo diz que acha engraçado que estejam encurralando alguém, criando um clima hostil e eliminando todos os aliados para poderem atacar, exatamente como sempre fazem. Ele diz que são eles que machucam as pessoas e depois fingem ser as vítimas quando as coisas não saem como querem. Seus comentários deixam Karen tão furiosa que ela mal consegue se conter. Kyo continua dizendo que eles mataram seu amigo, Ren, e selaram os 4 reis celestiais. Ele a avisa que, apesar de achar que eliminaram todos que ele ama, ele ainda tem aliados. Atrás de Karen, um robô gigante se aproxima. Ele pousa no local onde Karen está e quase a atinge. Todos na cena ficam chocados ao ver o robô aparecer. Kaito sabe que é Lizzie. Kyo diz a Lizzie que sabia que o anão viria atrás dele. Lizzie pergunta por quê. Kyo diz que é porque o rei demônio sempre deve confiar em seus reis celestiais. E percebeu, pelo olhar dele enquanto conversavam na cela, que o rei anão dentro dele ainda vive. Lizzie ri, dizendo que Kyo lembra muito da bondade do antigo rei demônio. Kaito grita pelo alto-falante, repreendendo Lizzie por ser uma traidora. Ele ordena que todos executem tanto o rei demônio quanto a traidora. Ele também anuncia que queimarão a vila dos anões e massacrarão todos os anões. Kaido ordena que todos os seus soldados em trajes mecânicos saiam e ataquem. Ele diz que transformará o que fizeram em um espetáculo ao vivo de primeira classe. Lizzie ri da raiva de Kaido e o lembra de que foi ele quem construiu seu exército de robôs. Enquanto isso, na Baleia Celeste, Tatsu está na sala de controle. Ele aperta o botão para desligar todas as fontes de energia de mana dos robôs. Todo o exército de robôs cai do céu. Enquanto isso, Karen foge do caos. As algemas de Kyo se soltam automaticamente, surpreendendo os guardas atrás do Lorde Demônio. Kyo nocauteia os guardas instantaneamente com as mãos livres. Lizzie revela a Kyo que ele programou as algemas para se soltarem. Enquanto isso, o robô de Kaido se levanta. Ele diz que tudo o que precisa para a fonte de energia do robô é sua própria mana. Ele recarrega o robô e ele começa a se mover
novamente. Kyo pergunta a Lizzie se ele faria um pacto com ele e lutaria ao seu lado. Lizzie responde que adicionará ao contrato deles a armadura negra que pode bloquear a magia de luz de Kira. Kyo veste a armadura negra e imediatamente sente como ela se encaixa perfeitamente em seu poder sombrio. Lizzie se lembra de quanto se arrepende de ter visto o antigo rei demônio morrer bem na sua frente. Ele diz que Kyo precisa aprender como engenheiro e proteger seu rei demônio desta vez. Kyo agradece. Por ora, Kyo vê a esperança de derrotar Kira e acabar com seu massacre e opressão. Quando estão prestes a firmar o pacto, o robô de Kaido surge e empurra Lizzie para longe de Kyo. Kaido diz a Lizzie, enquanto desliza a cabeça do robô para o chão, que o matará antes que o pacto seja feito. Kyo está prestes a ir até Lizzie, mas 3 feiticeiros inimigos chegam primeiro. Eles ativam suas habilidades elementais individuais e as projetam em direção a Kyo. Kyo extingue seus feitiços sem esforço e ameaça matá-los se chegarem mais perto. O trio de feiticeiros fica tão intimidado que congela e não faz nada contra ele. Enquanto isso, Kaido continua seu ataque contra Lizzie. Ele consegue prever cada movimento de Lizzie com seu traje mecânico, pois sua clarividência vê cada detalhe dos movimentos dela. Com sua versão suprema de clarividência, seu robô fica coberto de olhos. Kaido se gaba de como seu poder se encaixa perfeitamente no combate de robôs. Ele carrega um raio de energia do traje mecânico e dispara contra o robô de Lizzie. O robô é arremessado para trás e seus braços ficam completamente destruídos. O robô de Kaido o alcança e empurra Lizzie contra uma parede. Enquanto Lizzie está imobilizado, ele pergunta como é ser morto por sua própria criação. Com um sorriso, ele insiste para que Lizzie lhe diga como se sente. Kyo aparece de repente na cabeça do robô de Kaido sem que ele perceba. Com um soco, o robô é arremessado para longe e se choca contra uma parede. Kyo pergunta a Kaido como é ser socado pela pessoa que ele costumava intimidar. Kyo então se desculpa com Lizzie pelo atraso e explica que achou muito difícil derrotar os inimigos sem matá-los. É revelado que ele nocauteou dezenas de feiticeiros que estão espalhados pelo chão. Lizzie fica feliz em ver que sua armadura negra está funcionando perfeitamente. Enquanto isso, Kaido já se levantou. Ele prepara seus mísseis e os lança diretamente contra seus inimigos. Uma grande área do castelo explode e é inundada por chamas. Kaido ri, acreditando que acabou de matar seus inimigos. Raios cortam o céu. Lizzie emerge das chamas, comentando como o pacto com o Rei Demônio foi conveniente, pois não só lhe deu mais poder, como também consertou seu robô. Kaido vê que o robô de Lizzie está inteiro novamente e mais poderoso do que nunca. Lizzie declara que é hora de resolver a batalha. Kaido se conforma com o fato de que eles ainda perderão, mesmo com seu robô consertado. Ele avança disparando vários mísseis, afirmando ser o melhor em batalhas de mechas por causa de sua habilidade. Laice desvia de todos os seus mísseis sem esforço e diz que os olhos de Kaido são inúteis se seu ataque continuar ruim. O robô de Laice dispara uma lâmina de seu braço que vibra e se ilumina com um trovão. Ele corta o robô de Kaido ao meio. Lizzie agradece ao seu novo senhor demônio. O robô inimigo explode atrás dele. Kyo diz a Laice que ele é quem deveria agradecê-lo, já que foi graças a Laice que eles derrotaram Kaido. O senhor demônio então mira em Kira e caminha em direção à entrada do castelo. Enquanto isso, Kira está em uma sala, trabalhando em algum tipo de portal mágico que ainda não está completo. Um raio azul o surpreende, mas ele o bloqueia com a mão. Kira sorri, esperando a chegada de Kyo. Karen invade a sala onde Kira está. Idol entra em pânico e conta a Kira que Kaido está morto e que Kyo está a caminho. Kira a acusa de ter ficado parada enquanto seu amigo era massacrado. Ele saca seu sabre e a apunhala, justificando que ela seria mais útil morta. O rei-herói absorve o poder dela através do sabre cravado em seu corpo. Ele a deixa estendida no chão, justificando sua ação dizendo que ela é mais útil para aumentar seu poder do que simplesmente para mantê-la por perto. Enquanto isso, Kyo está prestes a entrar no castelo. Bloqueando seu caminho está o Cavaleiro Dourado, que guarda o rei-herói. O Cavaleiro Dourado avança e investe contra o Senhor Demônio com sua espada. Kyo toca o chão, que se quebra com uma poderosa explosão. Kyo e o Cavaleiro continuam trocando golpes de espada, apesar da destruição da área. Kyo concentra seu ataque final e investe contra o Cavaleiro até ficar atrás do inimigo blindado. O golpe da espada cria um vórtice que suga o Cavaleiro por completo. Kyo entra no castelo e encontra Kira à sua espera. Kira lhe diz que ele deveria tê-lo matado quando teve a chance, e enquanto concentra seu poder de luz, jura que desta vez o fará. Kira invoca vários monstros gigantes, todos em branco e dourado. Kira declara que é seu dever destruir o Senhor Demônio. Kyo cai de joelhos, e Kira presume que ele percebeu que não pode vencer. Ajoelhado, ele toca o chão, que se torna negro com seu poder. Kyo responde que é típico de Kira subestimar suas vítimas. Através da escuridão, ele abre um portal para a dimensão das sombras. Do portal, emergem todos os aliados que ele reuniu em sua jornada. Os últimos a surgir são os 4 reis celestiais e Tásia. Kira comenta que a quantidade de inimigos aumentou. Kyo ordena que seu exército ataque, e tanto os monstros sagrados quanto o exército demoníaco se enfrentam.
Enquanto seus lacaios lutam, o Senhor Demônio e o Rei Herói se encaram. O campo de batalha está tão destruído que brilha intensamente. Kira diz que não tem tempo para Kyo, pois tem um império para governar. Kyo responde que muitas pessoas sofreram por sua causa. O Senhor Demônio relembra todas as pessoas que perderam tanto nas mãos de Kira. Ele diz ao Rei Herói que nunca o perdoará. Kira responde que as pessoas mencionadas não têm direitos. Ele aponta sua espada, que se ilumina ao carregar energia. Ele atinge Kyo com uma luz visível, até mesmo do lado de fora. A fumaça se dissipa, e Kira se surpreende ao ver que Kyo resistiu ao poder avassalador. A única área intacta é o chão atrás de Kyo. Kira tenta desestabilizar Kyo mencionando Rain. Ele admite que foi Rain quem o matou. Kyo responde que já sabe disso, mas não se abala. Ele diz que não veio em busca de vingança, mas para derrotá-lo em nome daqueles que oprimiu. Kira ri, divertido da determinação de Kyo. Novamente, eles cruzam espadas. Kira empurra Kyo para trás, mas o Senhor Demônio se teletransporta para trás dele. Kira corta Kyo antes que ele possa se aproximar, mas descobre que é apenas um clone. Kira olha ao redor e vê que está cercado pelos clones de seu inimigo. Kira ativa uma chuva de lanças de luz que destrói os clones. O verdadeiro Kyo surge atrás dele através de um portal no chão. Ele apunhala Kira pelas costas. Kira apenas ri e agarra da espada do inimigo que estava presa a ele para impedir que Kyo escape. Ele diz a Kyo que ele também deveria ter trazido um capacete. O Rei Herói libera uma explosão de luz que faz o castelo brilhar novamente. Kira se lembra de quando ainda era um garotinho, sendo repreendido pelo pai por não ser tão bom quanto seu irmão. Alguns anos depois, Kira chorava enquanto seu pai gritava com ele por ser amigo de pessoas que ele considerava indignas de sua família. Anos depois, seu pai gritou com ele por ter ficado em segundo lugar na prova final. Kira deu a desculpa de que havia um aluno transferido que se saiu melhor. Então o pai amassou sua prova e disse que não havia lugar em sua família para aqueles que não eram os melhores. O Kira adolescente parecia tão magoado com a forma como seu pai o tratava. Ele rangeu os dentes e culpou Ren por ser melhor do que ele. No presente, os aliados de Kyo observam a luz ofuscante e se preocupam com seu senhor demônio. Quando a luz desaparece, revela que Kyo foi nocauteado. Kira explica que não possui uma habilidade suprema, pois sua habilidade normal já decide tudo. Kira aponta sua espada para o rei demônio. De repente, Kira ri e nomeia todos os seus amigos caídos. Ele lhes diz que o sonho deles finalmente se realizou. A torre do castelo atrás de Kira emite uma luz que alcança o céu. Kira diz que matando Kyo, eles poderão reescrever o mundo. Enquanto isso, a consciência de Kyo mergulha em uma escuridão sem fim. Ele tenta se lembrar de que foi levado pela luz de Kira. Ele quer escapar, mas teme não conseguir. Tem medo de estar sozinho e de morrer sozinho. De repente, alguém agarra sua mão. Kyo olha e vê que Ren o segurou para impedir sua queda na escuridão. Enquanto isso, os exércitos de Kira e Kyo continuam lutando. Rogus, Lyra, Wise e Lizzie ativam seus golpes supremos contra seus inimigos. Os 4 reis celestiais então percebem que Tazia está desaparecida. Misteriosamente, eles veem uma luz azul passar por eles. Enquanto isso, Kira se concentra enquanto discursa sobre como a missão deles sempre foi recriar a porta usada pela deusa para retornar ao seu mundo original e que eles construíram sua nação para realizar esse único desejo. Kira também afirma que somente ele tem planos para usar os recursos do mundo fantástico. Ele acrescenta que pretende usar magia, já que é uma energia que contém infinitas possibilidades. Ele promete que, com ela, se tornará o governante supremo de ambos os mundos. Ele espera que, se conseguir isso, seu pai finalmente o aprove. Kira se transforma, agora vestindo uma armadura branca com um capacete e asas de anjo. Ele continua dizendo que a única coisa que precisa fazer agora é usar a vontade do Rei Demônio. Ele flutua com uma luz dourada enquanto declara que a morte de Kyo será a base de sua supremacia. Enquanto isso, a consciência de Kyo está com a alma de Rain. Rain sorri para ele e diz que ele ficou mais forte enquanto esteve ausente. Kyo discorda e diz que se esforçou para ser tão forte quanto Rain, mas acabou sendo incapaz de salvar qualquer um dos demônios. Kyo se arrepende instantaneamente de ter dito aquilo, ao perceber que deve estar parecendo patético diante de seu amigo. Rain lhe dá um tapa na cabeça e diz que ainda não acabou. Rain continua dizendo que o coração de Kyo ainda está batendo e sua alma ainda está viva, então ainda é cedo demais para ele desistir. Rain promete lhe dar toda a sua força de vontade e poder. Ele empurra Kyo e diz para ele derrotar Kira. Quando Kyo cai novamente, Rain lhe diz que seus amigos estão esperando por ele e que ele deve criar um mundo onde ninguém se machuque. Kyo quer dizer mais alguma coisa, mas cai novamente no abismo da escuridão. Enquanto isso, Teja revela ter usado seu corpo para proteger Kyo das lâminas que Kira tentou lançar contra ele e agora está ferida. Teja declara que não o deixará matar o Rei Demônio novamente. Kira carrega sua luz e diz a ela que ela deveria ser grata por morrer junto com seu mestre. Teja fala com o corpo inconsciente de Kyo e ele diz que ele não tem tempo para dormir, pois é hora de recuperar a dignidade que lhes foi roubada. Ela grita que é hora do Senhor Demônio se levantar. O corpo de Kyo repentinamente
se enche de energia sombria, algo que choca Kira. Kyo emerge da escuridão com a aparência de um verdadeiro senhor demônio, com uma armadura negra aprimorada, chifres como coroa e enormes presas na boca que criam um rosnado perpétuo. Kyo promete à agora inconsciente Teja que ela pode deixar tudo com ele. Kira não consegue acreditar na persistência de Kyo e pensa que ele é como o chefe final de um jogo. Kira ataca Kyo e Kyo ataca Kira de volta. O choque entre eles é como uma bomba atômica. Kira dispara lâminas como projéteis contra Kyo. Kyo saca suas garras afiadas e bloqueia todas as lâminas que se aproximam, enviando-as de volta na direção de Kira. O rei-herói, Kira, ativa um círculo mágico que invoca uma explosão de energia em direção a Kyo. O senhor demônio, Teiyo, desvia e a explosão explode atrás dele. Kyo ataca Kira, mas o rei-herói bloqueia as garras de Kyo com sua espada. O choque entre eles, de alguma forma, conecta Kyo às memórias de Kira, e Kyo vê Kira chorando porque acabou de levar uma bronca do pai. Suas lâminas se tocam novamente, e Kyo vê outra memória de Kira com ciúmes porque seu pai estava acariciando a cabeça do irmão. Kyo consegue sentir a escuridão no coração de Kira. Suas lâminas se cruzam mais uma vez, e Kyo vê o menino triste novamente. Kyo percebe que Kira só aprendeu a pertencer a um grupo por meio do bullying. Kira está ficando furioso porque seu inimigo está agindo como se o entendesse. O rei-herói faz sua espada ficar grande e brilhante para um golpe mortal, e diz a Kyo para não ousar olhar para o seu coração. Kyo também invoca uma espada gigante de seu mundo das sombras. Luz e escuridão correm uma em direção à outra novamente, com suas armas gigantescas. Suas lâminas se chocam mais uma vez, criando uma explosão de luz e escuridão. A fumaça se dissipa, revelando que as armaduras de ambos os combatentes estão gravemente danificadas, a ponto de seus rostos estarem expostos através dos capacetes. Kyo diz a Kira que deve haver outra maneira. Kira discorda e corre em direção a Kyo com uma espada novamente. Kyo fica chocado ao ver que o Ace bloqueou o ataque para ele. O Ace diz a seu senhor Kyo que ele não morrerá sozinho. Ogus, Lyra e Lizzie atacam Kira de várias direções. Kira libera uma luz que os repele. Kyo pergunta a seus reis se eles ficariam com ele apenas mais um pouco. Eles respondem que lutarão com ele até o fim. Kira agradece a eles por sua convicção. Kyo relembra como conheceu todos os reis celestiais e como está feliz por estar com eles e lutar ao seu lado. Ele sorri enquanto chora, dizendo que se tornou um senhor demônio feliz. Os reis sorriem e compartilham seus sentimentos. Todos avançam juntos contra o inimigo. Kira esquiva-se de todos os ataques, apesar de atacarem em uníssono. Ele bloqueia Ogus e Lyra com ambas as mãos, deixando Kyo livre para atacá-lo. Kira é empurrado para trás, mas frustrado, prepara seu ataque de raio de luz. Enquanto isso, Kyo percebe algo brilhando atrás dele. É Tássia, que está no meio de um teletransporte e se junta à batalha. Todos os aliados avançam contra o inimigo. As mãos e os pés de Kira são congelados por Tássia, impedindo-o de disparar um raio laser ou se mover. Nesse momento, o portal para o mundo real se abre atrás de Kira. Kyo se aproxima do rei-herói e o atinge com sua espada negra. O impacto cria uma explosão de escuridão. Quando a fumaça se dissipa, os demônios percebem que seu senhor demônio, Kyo, desapareceu. Eles, no entanto, veem o portal brilhando com energia negra. Tássia teme que seu mestre tenha entrado pelo portal. Enquanto isso, Kyo está quase inconsciente, imerso na escuridão, tentando se lembrar do que aconteceu. Ele abre os olhos, mas a visão está muito embaçada. Ele tenta encontrar seus amigos. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Mas não sabe o que aconteceu. Finalmente, ele acorda completamente em uma cama, com os ferimentos enfaixados. Ele fica chocado ao ver que Kira está ao seu lado, olhando para ele. Ele tenta se levantar para atacar Kira, mas Kira pede que ele se acalme. Kira diz a Kyo que eles estão no mundo real agora e que a batalha deles no outro mundo não importa mais. Ele mostra a Kyo pela janela que o mundo real agora está cheio de prédios dilapidados, mas também há naves espaciais voando e estruturas com aparência alienígena. Kira diz a Kyo que os humanos não estão mais no comando deste mundo. Kyo se pergunta se a deusa que os enviou para o outro mundo sabia que isso aconteceria. Kira está prestes a pular pela janela com um tridente de luz na mão, planejando explorar a área. Ele pergunta a Kyo o que ele fará, mas Kyo está muito abalado para responder ainda.